Prometi pagar quando crescer. A loja mergulhou num silêncio estranho depois que as palavras saíram da boca da garotinha. A câmera de segurança no alto zumbia fracamente. Um homem de terno, alto e com os cabelos grisalhos nas têmporas, virou-se para a voz que havia rompido seus pensamentos ocupados como um sussurro numa igreja. Jerome Carter, uma vez apelidado pela Forbes de o bilionário invisível por seu talento em ficar longe das manchetes apesar de um império tecnológico gigantesco, viu-se encarando uma criança de não mais de 8 anos segurando um bebê enrolado numa toalha desbotada. O nome da menina era Ana. Seu cabelo estava emaranhado em tufos desiguais, suas mãos imundas, sua blusa manchada e seu jeans rasgado nos joelhos. O bebê em seus braços choramingou com fome e frio. Um vento amargo de dezembro soprava lá fora, mas era o frio dentro da loja que cortava mais fundo agora. A caixa os viu e disparou. Ei, aqui não é uma creche. Fora daqui. Ana se encolheu. Ela apertou o bebê com mais força e olhou para baixo, já se virando para sair, os ombros tremendo não de medo, mas de humilhação. Jerome deu um passo à frente, sua voz calma, mas firme. Ela não está roubando nada, ela pediu com educação. A caixa olhou para cima, assustada. Senhor Carter? Senhor, ela é, quer dizer, olhe para ela. O lugar dela não é aqui. Quem decide isso sou eu, disse Jerome. As pessoas começaram a notar. Uma mulher perto das revistas sussurrou. Essa é a menina que dorme debaixo da ponte da 7ª Rua. Outro homem perto da geladeira acrescentou. Ouvi dizer que o pai dela está na prisão e a mãe não bate bem da cabeça. Coitadinha. Jerome se agachou ao lado de Ana, que ainda estava paralisada perto da seção de fórmula para bebês. Qual é o seu nome? Ele perguntou. Ana disse ela sem olhar para ele. E o bebê? Meu irmão. Elijah. Ele tem 1 ano. Jerome suavizou a voz. Você veio andando até aqui neste frio? Ana assentiu. Acabou o leite ontem. O Elijah não para de chorar. Esperei a mamãe dormir para poder sair escondido. Às vezes ela grita, e eu não queria que ela viesse atrás de mim. Jerome olhou para a caixa que agora estava sem jeito atrás do balcão, fingindo escanear uma goma de mascar. Você tem um casaco? Ele perguntou gentilmente. Ana balançou a cabeça. Eu enrolei o Elijah no cobertor. É a única coisa quentinha que a gente tem. Ele se levantou devagar, sua mente correndo com cálculos, contingências, decisões do tipo que uma vez o ajudaram a construir um negócio multibilionário, agora circulavam em torno de um dilema muito mais urgente. O que você faz quando uma criança aparece na sua frente com mais coragem do que qualquer adulto que você já conheceu? Nós vamos comprar mais do que apenas leite, disse ele. Fique perto de mim. Jerome pegou um galão de leite integral, fórmula infantil, pão, lenços umedecidos para bebês e sopa enlatada. Ele adicionou uma caixa de fraldas e um pacote de meias térmicas, ignorando os olhares confusos dos outros clientes. No caixa, Ana mal alcançava o balcão. Ela colocou o leite com as 2 mãos trêmulas, como se estivesse oferecendo um tesouro. Obrigada, senhor, ela sussurrou. Mas eu vou mesmo te pagar de volta quando eu crescer. É sério. Jerome assentiu solenemente. Não duvido de você nem por um segundo. Quando saíram para o estacionamento, o vento frio bateu com mais força. Ana piscou rapidamente para impedir que suas lágrimas congelassem. Onde vocês estão ficando? Ele perguntou. Ana hesitou. Tudo bem, disse ele. Eu não vou contar. Ela olhou para ele hesitante, mas honesta. Debaixo da ponte na 7ª com a Douglas. Tem um canto seco atrás de um cano. Eu mantenho o Elijah aquecido com jornal e eu me certifico de que ninguém nos veja. Uma mulher por perto ofegou audivelmente. Jerome se virou para ela, mas ela desviou o olhar, envergonhada. Ele se voltou para Ana. Você quer que eu te acompanhe de volta? Ela hesitou novamente, depois deu de ombros. As pessoas gritam quando me veem com ele, mas você pode vir se quiser. Só, não fale muito alto. A mamãe se assusta fácil. Enquanto caminhavam, Jerome sentiu o estranho peso da responsabilidade pousar em seus ombros, não do tipo que você pode delegar, mas do tipo que você carrega porque ir embora te assombraria mais do que ficar te incomodaria. Está com frio? Ele perguntou. Ana não respondeu, mas seus dentes batiam. Elijah choramingou novamente. Jerome tirou seu casaco de lã e o envolveu em volta dela. Ela pareceu chocada, mas não resistiu. Eles cruzaram o quarteirão em silêncio até que o viaduto apareceu.
Carros trovejavam acima deles e o cheiro de óleo, concreto úmido e lixo ficava mais forte. Atrás de uma fileira de carrinhos de compras enferrujados e uma lona de plástico, uma mulher estava encolhida sobre uma pilha de cobertores velhos, o rosto escondido. Ela se mexeu ao som dos passos, depois se sentou de repente, seus olhos selvagens e desfocados. Mamãe Ana chamou gentilmente. Sou só eu e um homem. Ele nos ajudou. A voz de sua mãe estava arrastada. Você não devia ter saído. Jerome não se aproximou. Ele ficou para trás respeitosamente observando. A mulher se acalmou quando viu Elijah estendendo as mãos trêmulas. Ela só estava tentando conseguir ajuda, disse ele suavemente. A mulher não respondeu. Ana entregou o bebê, depois se virou para Jerome. Você pode ir agora. A gente vai ficar bem. Eu só precisava do leite. Mas Jerome não se moveu. Em vez disso, ele disse, Ana, eu quero voltar amanhã. Tudo bem? Ana inclinou a cabeça. Por quê? Ele hesitou. Então, com um tipo de clareza que não sentia há anos, ele disse, porque alguém deveria. Naquela noite, Jerome não dormiu. Em algum lugar sob o rugido da autoestrada, uma garotinha cantarolava suavemente para um bebê, enrolada no casaco de um bilionário. E no silêncio de sua cobertura de vidro, um homem percebeu que talvez a coisa mais rica que ele poderia ser era ser necessário. Se esta história tocou seu coração, dê um like para mostrar seu apoio a Ana e nos diga nos comentários de onde você está assistindo. Quem sabe alguém por perto pode estar assistindo com você agora mesmo. Não se esqueça de se inscrever para mais histórias poderosas como esta. O ar da manhã picou os pulmões de Jerome quando ele saiu de seu SUV Lincoln preto e trancou a porta atrás de si. Ele não estava vestido como um bilionário hoje. Sem terno, sem gravata, apenas jeans, um moletom azul marinho liso e um casaco pesado, o tipo de homem que poderia ser confundido com alguém de passagem. Mas seus olhos afiados, atentos eram os mesmos que uma vez negociaram fusões multimilionárias. Hoje, porém, eles estavam procurando por outra coisa. A sétima com a Douglas não havia mudado da noite para o dia. O lixo ainda estava nas sarjetas. A ponte ainda rosnava com o tráfego lá em cima. Mas os olhos de Jerome foram para o canto mais à esquerda do viaduto, o lugar para onde Ana o levará na noite anterior. Seu coração batia com um peso que ele não esperava. Ele estava com medo. Não por si mesmo, mas pelo que poderia encontrar ou não encontrar. Ele viu a lona de plástico familiar, o carrinho de compras cheio de brinquedos quebrados e roupas empacotadas. E lá, enrolada em uma caixa de papelão achatada, estava Ana. Elijah aninhado contra seu peito, como um segundo batimento cardíaco. Seus olhos estavam fechados, mas no momento em que seus passos ecoaram muito alto, ela se mexeu. Ela se sentou rápido, alerta como um pequeno animal, depois relaxou quando viu o rosto dele. Você voltou, disse ela, a voz rouca pelo frio. Eu disse que voltaria. Ana puxou Elijah para mais perto, sua mãozinha ainda agarrada a um canto do casaco de Jerome. Ele não chorou muito ontem à noite, ela sussurrou. O leite ajudou. Jerome pegou uma garrafa térmica de sua bolsa e entregou a ela. Está quente, chocolate quente, não muito doce. Seus olhos se iluminaram com incredulidade, então ela abriu a tampa com cuidado, tomou um gole e suspirou como uma mulher adulta encontrando a paz. Tem gosto de Natal. Ele sorriu fracamente. Essa era a ideia. Um barulho repentino atrás da lona de plástico fez Jerome ficar tenso. Sarah emergiu lentamente, uma mão se apoiando na parede, a outra protegendo os olhos do sol. Seu cabelo estava emaranhado, e sua expressão vacilava entre suspeita e reconhecimento. Você de novo, disse ela com a voz rouca. Eu trouxe café da manhã para eles, respondeu Jerome. Sarah assentiu lentamente, mas sua linguagem corporal não se suavizou. Ela ainda parecia alguém preparada para a batalha. Você é da prefeitura? Do serviço social? Não, disse Jerome. Apenas eu. Ela olhou para o saco de papel na mão dele. O que tem aí dentro? Sanduíches de ovo e 2 cobertores. Sarah bufou baixinho. Ricos sempre acham que cobertores consertam as coisas. Não consertam, concordou Jerome, mas ajudam. Ele colocou o saco perto da parede e deu um passo para trás. Sarah pegou um dos sanduíches, cheirou e o entregou a Ana. Você precisa parar de aparecer, disse ela, mordendo o próprio sanduíche. Pessoas como você não pertencem a lugares como este. Nem você, respondeu Jerome sem pausa. Ela parou de mastigar, seu olhar fixo no dele, cansado, afiado e doendo com o tipo de mágoa que recusava pena.
Você não sabe de nada sobre onde é o meu lugar. Eu não sei, disse ele suavemente, mas eu gostaria. Sara zombou. Por quê? Jerome olhou para Ana, depois para Elijah e de volta para Sara. Porque sua filha confiou em mim, e porque ontem à noite, quando eu fui embora, eu não gostei de como me senti. Sara balançou a cabeça. Você se sente culpado. Vai deixar comida por alguns dias, talvez nos dar casacos e palavras, e depois vai desaparecer. Eles sempre desaparecem. Eu não sou eles. Você é exatamente eles. Carro caro, sapatos macios, olhos que olham através das pessoas. Ana quebrou a tensão. Mamãe, ele falou comigo como uma pessoa de verdade, não como as pessoas que distribuem meias nos abrigos. Jerome ficou quieto, deixando as palavras pousarem onde precisavam. Sara finalmente se sentou contra a parede, enrolando seu cobertor com mais força. Você tem filhos? Não, disse ele. Minha esposa faleceu há 10 anos, sem filhos. Você é solitário? Ele assentiu uma vez. Às vezes, um longo silêncio se seguiu. O único som era o leve chupar dos dedos de Elijah e os carros roncando acima como um trovão distante. Você ainda quer ajudar? Sara perguntou finalmente, sua voz fina. Sim. Então não traga apenas comida, traga uma saída. O fôlego de Jerome ficou preso. Esse era o pedido real. Não sanduíches, não leite, uma saída. E não era pouca coisa. Eu não quero caridade, continuou Sara. Eu quero uma chance. Eu quero lavar meu cabelo sem usar uma mangueira. Eu quero dormir sem olhar por cima do ombro. Eu entendo, disse ele. Não, ela sussurrou, você não entende, mas talvez esteja tentando. Isso é mais do que a maioria. Jerome olhou ao redor. O mundo ao redor deles cheirava a concreto úmido e histórias esquecidas, mas ele também viu algo raro, uma criança que ainda acreditava em promessas e uma mulher que ainda tinha fogo por trás de olhos quebrados. Ele se levantou, limpou a poeira dos joelhos. Tem um motel a 3 quarteirões daqui. Posso conseguir um quarto para vocês por uma semana. Apenas uma semana por enquanto. Cama quente, chuveiro, porta segura. Sara o observou. Qual é a pegadinha? Nenhuma pegadinha. Você nem precisa me agradecer. Apenas dê a Ana e a Elijah uma noite com lençóis limpos. Ela não respondeu por um longo tempo. Então, suavemente, nós vamos, mas se você mentir, se isso for algum tipo de jogo de poder distorcido. Não é. Ela sentiu uma vez. Então, tudo bem. Enquanto juntavam suas poucas coisas, Jerome ligou para seu assistente da calçada, reservou o quarto e providenciou a entrega de um pequeno pacote de produtos de higiene pessoal. O processo levou minutos, mas para Sara e Ana mudou tudo. Na caminhada para o motel, Ana segurou a mão de Jerome o tempo todo. Ela não disse muito, apenas caminhou ao lado dele como se fosse a coisa mais natural do mundo. Antes de entrarem no lobby, ela puxou a manga dele. Sr. Carter? Sim. Você não precisava ter voltado, mas estou feliz que você voltou. Jerome sentiu um nó na garganta. Ele apertou a mão dela gentilmente e sussurrou, eu também. E enquanto passavam pelas portas automáticas para um lugar com aquecimento, água corrente e camas macias, Jerome percebeu algo simples e assustador. Isso não ia ser temporário. Não para ele. O quarto do motel não era um palácio. As paredes estavam manchadas pelo tempo. O carpete cheirava fracamente a cigarros velhos, e o aquecedor gemia como um animal moribundo. Mas para Ana poderia muito bem ser um sonho. Ela ficou no centro do quarto segurando Elijah, de olhos arregalados, girando lentamente no lugar como se tivesse medo de que tudo pudesse desaparecer se piscasse por muito tempo. É quentinho, ela sussurrou. Jerome sorriu suavemente da porta. É o aquecedor. É velho, mas funciona. Sara largou o saco plástico com as roupas na comoda. Sua expressão era indecifrável, presa em algum lugar entre a suspeita e a exaustão. Ela não tinha dito muito durante a caminhada, e agora que estavam lá dentro, parecia deslocada, como um pássaro incerto se a porta da gaiola estava realmente aberta. Jerome colocou uma pequena mala de lona na mesa. Tem shampoo, escovas de dente, toalhas limpas, fraldas também. Sara assentiu, mas não o agradeceu. Ele não esperava que ela o fizesse. A gratidão não podia ser exigida não quando a confiança ainda era uma coisa frágil entre eles. Ana colocou Elijah cuidadosamente na cama, ajeitando os cantos do edredom ao redor dele como se tivesse feito isso 100 vezes. Ele arrulhou suavemente e fechou os olhos, o ar quente já fazendo seu trabalho.
Jerome encostou-se na parede e cruzou os braços. Eu volto amanhã. Vocês terão privacidade aqui. A recepção sabe que não deve fazer perguntas. Sarah finalmente falou. Você faz isso com frequência? Não, disse ele. Isso é novo para mim. Ela o estudou. Você não parece do tipo caridoso. Eu não sou. Então por quê? Ele fez uma pausa antes de responder. Porque eu posso. Porque eu deveria ter feito algo assim há muito tempo. O rosto dela vacilou, não com simpatia, apenas com um reconhecimento de honestidade. Antes que ele pudesse dizer mais, Ana se aproximou e enfiou a mão no bolso. Ela tirou um guardanapo pequeno e amassado e entregou a ele. Eu desenhei isso para você, disse ela timidamente. Jerome o desdobrou. A lápis quase invisível havia o esboço de um homem alto de mãos dadas com uma menina e um bebê. Eles estavam em frente a um prédio com a palavra lar rabiscada acima da porta. Ele pigarreou. Você é uma grande artista. Ana sorriu. Eu desenho quando fico com medo, ajuda. Jerome não sabia o que dizer a isso. Ele dobrou o guardanapo gentilmente e o colocou no bolso do casaco. Então continue desenhando. Ele recuou, a mão já na maçaneta, quando Sarah disse em voz baixa, não se aproxime demais. Ele se virou. De quê? De nós. Você parece um homem decente, mas esta vida? É um navio afundando. Não estou aqui para resgatar ninguém, disse ele. Estou aqui apenas para caminhar ao seu lado, pelo tempo que você me permitir. Ela não respondeu. Naquela noite Jerome foi para casa para sua cobertura. As luzes se acenderam automaticamente, lançando um brilho suave sobre as bancadas elegantes da cozinha, os pisos polidos, as janelas infinitas que davam para Los Angeles. Era lindo o estéreo vazio. Ele se serviu de um copo de uísque, mas não o bebeu. Em vez disso, caminhou até o sofá e sentou-se com o desenho de Ana ainda no bolso, o papel aquecido pelo calor de seu corpo. Em algum lugar a 5 quilômetros de distância, uma menina que prometeu pagar pelo leite estava dormindo sob lençóis limpos, e ele nunca se sentirá tão vivo. A manhã chegou com chuva. Jerome já estava a caminho do motel às 8 da manhã, com um saco de pães frescos em uma mão e um casaco novo para Ana na outra. Mas quando chegou ao quarto 109, a porta estava escancarada. A cama estava feita. Os produtos de higiene pessoal, intocados. Os cobertores, dobrados com precisão militar. Eles tinham ido embora. Seu estômago afundou. Ele entrou verificando o banheiro, o armário, até mesmo debaixo da cama. Nada. Ele foi até a recepção. A família do 109. Para onde eles foram? O recepcionista, um jovem mascando chiclete, deu de ombros. A moça desceu cedo. Disse que não podiam ficar. Deixou a chave e saiu. Nenhuma explicação? Não perguntei. Jerome agradeceu e saiu para a garoa, o coração batendo um pouco rápido demais. Ele vasculhou a rua, a calçada, os becos. Nada. Eles haviam desaparecido. Ana não queria ir embora. Quando Sarah acordou pouco antes do amanhecer, sussurrando bruscamente para arrumar as coisas, Ana protestou. Mas mamãe, aqui é quentinho. O Sr. Carter. Ele disse que voltaria. É exatamente por isso que não podemos ficar, sibilou Sarah. Nada de bom vem de pessoas com muito a dar, elas sempre querem algo em troca. Ana obedeceu, não entendendo, mas sabendo que era melhor não discutir. Eles saíram pela escada lateral, de volta para o frio, de volta para o nada. Jerome passou o resto do dia dirigindo pelos bairros ao redor da ponte, parando em abrigos, refeitórios populares, até mesmo no pequeno parque onde uma vez distribuíra água engarrafada durante um evento de caridade 5 anos antes. Nenhum sinal. Naquela noite, ele voltou para a ponte. Estava quieto, encharcado de chuva, a cama improvisada havia sumido. O canto que Ana uma vez chamara de lar era agora apenas concreto e sombras. Ele se sentou na beira do meio-fio, observando a chuva esculpir pequenos rios ao longo da rua. Ele sabia que ela poderia fugir. Ele até esperava por isso, mas não tão rápido, não sem um adeus. Ele enfiou a mão no casaco, tirou o esboço do guardanapo e o desdobrou sob a luz do poste. As linhas a lápis haviam borrado um pouco com a umidade, mas a imagem ainda estava clara. Um homem, uma menina, um bebê e a palavra lar. Ele não tinha certeza de quanto tempo ficou sentado ali. 1 hora, talvez 2, tempo suficiente para a chuva encharcar seus sapatos. Quando finalmente se levantou, sussurrou para a rua vazia. Onde quer que você vá, Ana, eu não terminei.
Então ele voltou para o carro, o guardanapo ainda apertado na mão como uma promessa ainda não cumprida. Na manhã seguinte, Jerome não foi para o escritório. Sua assistente ligou 2 vezes, uma sobre uma reunião de investidores adiada, outra sobre um contrato imobiliário arquivado incorretamente. Nas 2 vezes ele deixou ir para a caixa postal. Ele não estava pensando em ações ou acionistas. Ele estava pensando em uma menina que prometeu pagá-lo pelo leite, uma menina com um irmão bebê e um pai ausente, e uma mãe que fugia da bondade como se fosse uma ameaça. O esboço de Ana agora morava em sua carteira, dobrado cuidadosamente entre sua carteira de motorista e um cartão de fidelidade de café que ele nunca usará. Toda vez que a abria, ele via os nomes deles como se estivessem gravados no papel. Ana, Elijah, Sarah. Jerome dirigia pela cidade como um homem caçando fantasmas. Ele parou novamente na ponte da 7ª Rua, vasculhando os cantos escuros em busca de qualquer sinal de que haviam retornado. A chuva havia limpado a calçada. Sem embalagens de comida, sem cobertores, nem mesmo um traço de pegadas. Ao meio-dia, ele já havia visitado 3 abrigos. No centro comunitário Red Brick da 3ª Avenida, com um mural descascado de crianças sorridentes, ele finalmente conseguiu algo. Sim, disse uma mulher magra na recepção. Eu vi uma menina com um bebê ontem, pequena, casaco sujo, olhos grandes. Jerome se inclinou. Com uma mulher? 30 e poucos anos? Cabelo escuro, possivelmente ansiosa ou agitada. A mulher assentiu lentamente. Sim, ela estava nervosa, não ficou. Disse algo sobre não confiar no governo, pegou algumas fraldas e foi embora. Eles disseram para onde estavam indo. Não, desculpe, mas ouvi a menina Ana, acho que ela disse perguntar sobre bancos de alimentos perto de Wilshire. Wilshire. Não era muito, mas era uma direção. Jerome agradeceu e saiu. Às 15 horas, ele estava zigue-zagueando por Coriaton, espiando becos e pontos de ônibus. Ele entrou em uma loja de conveniência perto da Vermont Avenue e comprou um pacote de chicletes apenas para perguntar ao caixa se tinham visto uma garotinha carregando um bebê. Ninguém tinha. Ele estava prestes a sair quando notou um quadro de cortiça perto da porta. Entre os cartões de visita e os panfletos desbotados, havia um papel preso na parte inferior. Achado. Jaqueta infantil, azul com estrelas tamanho PP, encontrada na esquina da Wilshire com a Hoover. Se for sua, ligue. Ele tirou uma foto do número. E ligou. Uma mulher atendeu. Alô? Sim, estou ligando sobre a jaqueta postada no quadro do Suns Market. Acho que pode pertencer a alguém que estou procurando. Houve uma pausa. Você conhece a criança? O nome dela é Ana. Ela tem uns 8 anos. Tem um irmão bebê, o nome da mãe deles é Sarah. A voz da mulher suavizou. Eu os vi, 2 noites atrás. Eles estavam sentados do lado de fora da lavanderia ao lado da barraca de tacos. A garotinha deixou a jaqueta cair quando saíram. Você sabe para onde foram? Acho que estavam indo em direção ao MacArthur Park. É tudo que sei. A respiração de Jerome acelerou. Obrigado. Eles estão bem? Espero que sim, pelo amor de Deus, disse ele. Ele dirigiu direto para o MacArthur Park. O céu estava ficando âmbar com o sol poente. O lago brilhava escuro, e pombos se reuniam em torno das poucas pessoas que ainda não haviam partido para os abrigos. Jerome caminhou lentamente, examinando cada banco, cada canto do parquinho, até que um som o deteve. Não era choro, era canto. Um zumbido suave, quase baixo demais para ser ouvido sobre o tráfego. Ele se virou na direção do som e viu uma forma encurvada perto do lado mais distante do parque, atrás de uma cerca viva baixa. Uma menina balançando suavemente, cantarolando algo como uma canção de ninar. Ana, ele chamou. Ela congelou. Jerome se aproximou. Sou eu, Sr. Carter. Ela se virou, os olhos arregalados. Elijah se mexeu em seu colo, piscando para a luz repentina. Sr. Carter, ela sussurrou. Você nos encontrou. Ela parecia mais magra, mais pálida. Seus lábios estavam rachados. Mas ela ainda conseguiu sorrir. Eu disse para a mamãe que você viria, disse ela. Mas ela ficou com medo. Ela disse que as pessoas não ajudam sem querer algo em troca. Jerome se agachou ao lado deles. Ela está aqui? Ana balançou a cabeça. Ela foi procurar remédio para o Elijah. Ela me disse para esperar. Isso foi esta manhã. Há quanto tempo você está sozinha? Ela deu de ombros. Um tempo. Jerome olhou ao redor. O vento tinha aumentado.
A temperatura estava caindo rápido. Vamos, disse ele. Você não vai ficar aqui esta noite. Mas a mamãe. Nós vamos deixar um bilhete. Mas você e o Elijah precisam de calor, comida, segurança. Sua mãe gostaria disso. Ela hesitou, depois olhou para o irmão. Tudo bem. Ele levantou Elijah com cuidado, embalando-o em seus braços como se tivesse feito isso 1000 vezes. Ana o seguiu silenciosa e pequena, a mão firmemente agarrada ao seu casaco. Desta vez, ele não os levou a um motel. Ele os levou para casa. O elevador se abriu na cobertura de Jerome com um sino suave. Ana entrou com cautela, os olhos arregalados para os pisos brilhantes e as janelas infinitas. Elijah choramingou em seu sono, ainda nos braços de Jerome. É aqui que você mora? Ela perguntou. Sim, disse Jerome. Por enquanto, é onde vocês vão morar também. Ela olhou para a cozinha, para o longo sofá de couro, para a foto em preto e branco emoldurada de Jerome e uma mulher com olhos gentis, a esposa de Jerome, falecida há muito tempo. Você tem um quarto? 3, ele respondeu. Mas você vai ficar com o que tem a janela grande. A voz de Ana baixou. Eu nunca tive minha própria cama. Jerome sorriu suavemente. Então já estava na hora. Ele deitou Elijah gentilmente no sofá, puxou um cobertor sobre ele e depois se voltou para Ana. Nós vamos dar um jeito, disse ele. Você, eu, sua mãe. Mas começamos com isso. Esta noite, você está segura. Ana assentiu, e pela primeira vez desde que se conheceram, ela se permitiu chorar não com barulho ou pânico, mas com lágrimas silenciosas e gratas. Lá fora, a cidade se iluminou com faróis e sirenes, mas lá dentro, uma porta finalmente se abriu o suficiente para deixar a esperança entrar. Jerome não dormiu muito naquela noite. Ele se sentou na poltrona de couro perto da janela, observando a cidade brilhar e piscar abaixo dele como um mar inquieto de estrelas. Atrás dele, o zumbido suave do aquecedor preenchia a cobertura, misturando-se com o ocasional farfalhar do quarto de hóspedes, onde Ana e Elijah finalmente descansavam aquecidos, seguros e alimentados. Mas Sarah ainda estava lá fora. Ele continuava imaginando o rosto dela, desconfiado, orgulhoso e sobrecarregado com muitos anos de ver pessoas irem e virem. Jerome não duvidava que ela pretendia voltar ao MacArthur Park naquela tarde, mas horas se passaram. O sol se pôs. Os relatórios da polícia em seu laptop não ofereciam nada, nenhuma prisão, nenhuma internação hospitalar correspondente à sua descrição, apenas silêncio. Às 3 da manhã, ele ligou para um velho amigo, Michael Sandler, um detetive aposentado da polícia de Los Angeles que agora administrava uma empresa de investigação particular. Mike, é o Jerome. Jerome, me ligando no meio da noite? Alguém morreu? Ainda não, mas temo que alguém possa morrer se eu não agir. Mike ficou em silêncio por um instante. Estou ouvindo. Preciso encontrar uma mulher. Sarah, 30 e poucos anos, magra, cabelo escuro, possivelmente com problemas de saúde mental, vista pela última vez no MacArthur Park, possivelmente procurando medicação para seu filho bebê. Moradora de rua? Sim. E essa mulher significa algo para você? Ela significa algo para uma garotinha dormindo no meu quarto de hóspedes. Mike assobiou. Certo. Vou colocar minha equipe nisso assim que o sol nascer. Obrigado, disse Jerome. Pode me cobrar o que for preciso. Entendido. Quando Jerome finalmente adormeceu, era quase de manhã. Ele acordou com o cheiro de torrada e o tilintar suave de pratos, grog. Ele entrou na cozinha e encontrou Ana de pé em um banquinho, observando cuidadosamente o pão na torradeira como se fosse um espetáculo raro. Ela se virou quando viu. Bom dia, Sr. Carter. Bom dia, Ana, disse ele, esfregando os olhos. Você não precisava fazer o café da manhã. Ela deu de ombros. A mamãe diz que se alguém te dá um teto, é melhor você dar um motivo para não se arrependerem. Jerome sorriu mais profundamente do que em meses. Bem, considere esta torrada um motivo. Eles se sentaram juntos no balcão da cozinha, Jerome com café, Ana com suco de laranja, Elijah em uma cadeirinha de balanço que Jerome havia encomendado horas antes e que fora entregue antes do amanhecer. Jerome manteve a conversa leve, perguntou sobre a cor favorita dela, seu livro favorito, se ela gostava de animais. Ela respondeu com cuidado no início, depois com mais facilidade. Quando contou sobre o guaxinim de pelúcia que uma vez encontrou em uma lata de lixo e chamou de Butons, ele estava rindo. Mas assim que ele perguntou sobre Sarah, seus ombros enrijeceram. Ela sempre volta. Ana disse em voz baixa.
Você se lembra para onde ela foi ontem? Ela disse à farmácia da esquina na Wilshire, mas acho que ela não chegou lá. Às vezes ela fica presa. Presa? Ana olhou para o suco. Ela fica com medo, a cabeça dela começa a zumbir e ela não consegue respirar direito. Aí ela corre. O coração de Jerome doeu. Isso já aconteceu antes? Ana sentiu. No ano passado, ela desapareceu por 2 dias. Voltou com cortes nas mãos, disse que lutou contra as sombras. Ele estendeu a mão e gentilmente cobriu a mão dela com a sua. Eu tenho alguém me ajudando a procurá-la. Um homem bom. Ele era policial. Nós vamos encontrá-la. Ela piscou forte, mas sua voz permaneceu firme. Você promete? Prometo. Mais tarde naquela manhã, Mike ligou. Jerome, talvez tenhamos algo. Uma mulher correspondente à descrição de Sarah foi vista vagando perto de uma clínica fechada na Temple Street. Ela estava confusa, descalça, pedindo aspirina para beber. Alguém chamou os serviços de emergência? Sim. Um funcionário de uma loja se preocupou e pediu uma verificação de bem-estar, mas quando os socorristas chegaram, ela já tinha ido embora. Jerome andava de um lado para o outro na sala de estar, o maxilar cerrado. Para onde ela iria em seguida? Mike ficou em silêncio por um momento. Se ela está com medo e evitando hospitais, provavelmente está indo para algum lugar que acha seguro. Um abrigo talvez, ou ruas secundárias perto de seus antigos lugares. Jerome pensou por um momento. Verifique o beco atrás da antiga igreja coreana na Wilshire. Ana mencionou uma vez. Ela disse que costumavam sentar lá aos domingos porque a música do coro fazia sua mãe sorrir. Vou mandar alguém. 1 hora depois, Mike ligou novamente. Nós a encontramos. O peito de Jerome se apertou. Ela está bem? Fisicamente? Sim. Mentalmente? Ela está abalada. Estava sentada ao lado da igreja, chorando, segurando uma mamadeira quebrada. Não falava com ninguém. Onde ela está agora? Nós a convencemos a vir para a minha clínica. Minha esposa está lá. Ela trabalha com casos de trauma. Ela acalmou o suficiente para descansar. Estou indo. A clínica era pequena, escondida atrás de uma floricultura e uma cafeteria. Discreta, privada. Lá dentro, Jerome encontrou Sarah encolhida em um sofá de vinil, enrolada em um cobertor doado, seus sapatos ao lado dela. Ela olhou para cima quando ele entrou e por um momento não o reconheceu. Então seus olhos se arregalaram. Onde está a Ana? Ela está segura com Elijah na minha casa. Seu corpo relaxou com alívio, mas então o pânico retornou. Eu não queria deixá-la. Eu estava tentando encontrar. Ele estava com tosse, e eu não tinha o remédio. Eu sei, disse Jerome gentilmente. Você não precisa explicar. Você estava fazendo o seu melhor. Lágrimas escorreram por suas bochechas. Eu não achei que você ainda estaria procurando. Eu prometi a Ana que estaria. Sarah olhou para as mãos. Por que você se importa? Por que está fazendo isso por nós? Jerome sentou-se ao lado dela. Porque eu posso. Porque acredito que as pessoas merecem mais do que a sobrevivência. Ela sentiu lentamente as lágrimas ainda caindo. Eu quero ajuda, mas tenho medo. E se eu estragar tudo? Você provavelmente vai, disse Jerome, e a cabeça dela se ergueu de surpresa. Todos nós estragamos. Mas isso não significa que você não mereça outra chance. Ela riu, um riso aguado e quebrado. Você não é o que eu esperava. Ele sorriu. Nem você. Eles ficaram em silêncio por um tempo. Então Jerome disse, venha para casa. Sarah o encarou. Para a sua casa. Por enquanto. Até descobrirmos o próximo passo. Você tem uma filha esperando. E um filho que dormiu a noite toda pela primeira vez em semanas. Ela hesitou. Então finalmente assentiu. E pela segunda vez em 2 dias, Jerome Carter trouxe um pedaço do mundo quebrado para seus braços e o levou para casa. As portas do elevador se abriram com um din suave, e Sarah entrou timidamente na cobertura de Jerome, como alguém cruzando um limiar para outro mundo. Suas roupas eram diferentes, limpas, doadas pela clínica, mas a maneira como ela se movia ainda era cautelosa, os ombros ligeiramente curvados, os olhos percorrendo cada canto. Ana a viu primeiro. Mamãe! Ela gritou, correndo do corredor, os pés descalços batendo no chão polido. Sarah largou a bolsa, ajoelhando-se enquanto Ana se jogava em seus braços. Elas se abraçaram com força e por um momento nada mais existia, apenas mãe e filha, agarradas uma à outra como 2 metades de uma alma.
Eu fiquei com tanto medo, sussurrou Ana. Pensei que algo ruim tinha acontecido. Eu estou aqui agora, murmurou Sarah. Eu não queria ir, minha mente ficou barulhenta. Jerome permaneceu em silêncio perto do balcão da cozinha, dando-lhes espaço. Ele sentiu algo se quebrar em seu peito ao observá-las, algo antigo e oco e há muito selado. Quando Elijah acordou de seu cochilo e começou a resmungar, Sarah correu até ele. Ela o pegou no colo, segurando-o contra o peito como se fosse a única maneira de não se deixar levar. Eu tinha esquecido como ele ficou pesado, disse ela com um sorriso triste. Isso significa que ele tem comido 2 vezes por dia, e mais se a Ana me convencer, disse Jerome. Ana sorriu. Eu disse a ele que o Elijah gosta de banana amassada. Nós até compramos uma cadeirinha de balanço, acrescentou Jerome. Sarah olhou ao redor da cobertura agora com novos olhos, as superfícies brilhantes, a iluminação suave, as janelas do chão ao teto. Ela ainda estava tensa, mas menos. O peso de seus filhos em seus braços a aterrava. Jerome gesticulou em direção à mesa de jantar, onde havia preparado o almoço. Queijo quente, sopa de tomate e fatias de maçã, o tipo de comida reconfortante que ele não fazia desde a faculdade. Ele queimara o primeiro sanduíche e colocara pouco sal na sopa, mas a segunda leva saíra bem. Não é chique, disse ele, mas está quentinho. Os olhos de Ana se iluminaram. A gente nunca senta numa mesa de verdade. Não desde que perdemos a casa da vovó, disse Sarah suavemente. Ela acomodou Elijah em sua cadeira e ajudou Ana a sentar na dela. Jerome serviu 3 copos de água e sentou-se com elas. Eles comeram principalmente em silêncio. Do tipo bom, do tipo que parece cura. No meio da refeição, Sarah olhou para cima. Isso não vai ser para sempre, certo? Jerome assentiu. Só até você estar pronta. Porque eu quero merecer. Não quero ser um caso de caridade. Eu entendo, disse ele. Já comecei a pesquisar programas de moradia de transição. Lugares seguros, privados, com serviços de apoio. Sarah assentiu lentamente. Isso ajudaria. Depois do almoço, Ana convenceu Jerome a ajudá-la a construir um forte de travesseiros na sala de estar. Eles passaram quase 1 hora construindo com almofadas do sofá, cobertores e até alguns dos caros lençóis de linho de Jerome, que ele sacrificou sem hesitação. Dentro do forte, Ana se aninhou ao lado de Elijah, que agora estava de olhos arregalados e chutando os pés alegremente. Sarah observava da poltrona, um sorriso silencioso nos lábios. Jerome trouxe para ela uma xícara de chá de camomila e sentou-se à sua frente. Eu tinha esquecido como uma casa de verdade pode ser silenciosa, disse ela. Jerome assentiu. O silêncio pode ser bom. Ela bebeu um gole do chá e depois olhou para ele. Você perdeu alguém. Ele não se abalou. Minha esposa. Há 10 anos. Câncer. A expressão de Sarah suavizou. Sinto muito. Eu mantive este lugar como estava quando ela morreu. Os mesmos móveis, os mesmos livros nas prateleiras. Nunca realmente segui em frente. Por que não? Jerome encarou seu chá. Talvez eu pensasse que se mantivesse tudo igual, ela não pareceria ter ido embora. Sarah assentiu lentamente. Esse tipo de silêncio eu também o conheço. Você sente falta das vozes deles. E do cheiro deles. A maneira como o ar fica quando eles entram em um cômodo. Eles ficaram em silêncio por um tempo, bebendo chá. Então Sarah perguntou, por que nós? Jerome olhou para cima. Você poderia ter passado direto. Poderia ter ido embora depois de dar o leite para a Ana. Mas você ficou. Por quê? Ele pensou por um longo momento antes de responder. Porque o mundo vive me dizendo que o dinheiro conserta tudo. E não conserta. Mas aparecer, ouvir, compartilhar uma refeição, um quarto, um momento. Isso ainda importa. E talvez eu precisasse desse lembrete tanto quanto vocês precisavam da ajuda. Sarah piscou rápido, depois desviou o olhar. Eu não sei como fazer isso, ela sussurrou, deixar as pessoas entrarem, confiar. Você não precisa saber, disse Jerome. Apenas comece. Naquela noite, depois do jantar, Ana desenhou novamente, desta vez na mesa de centro, usando lápis de cor de verdade que Jerome comprara mais cedo naquele dia. Ela desenhou uma casa com 4 figuras de palito desta vez. Um homem, uma mulher, uma menina e um bebê, e acima deles ela escreveu uma palavra em letras grandes e maiúsculas, tentando. Ela entregou a Jerome antes de dormir. Este está melhor que o primeiro. Ele o segurou com cuidado como se pudesse quebrar. Está mesmo.
Sara colocou Elijah para dormir no berço do quarto de hóspedes, depois ficou no corredor, observando Ana escovar os dentes no espelho. Ela já está diferente, disse Sara em voz baixa. Ela se sente segura, respondeu Jerome. Sara olhou para ele. Eu quero ser o tipo de mãe que ela merece, não apenas alguém sobrevivendo. Você já é mais do que isso. Eles ficaram ali por mais um momento, então Sara sussurrou, eu ainda não sei se posso confiar nisso. Confiar em você? Eu não espero que confie, disse Jerome. Mas vou continuar aparecendo de qualquer maneira. Ela sentiu, depois desapareceu no quarto de hóspedes. E Jerome ficou sozinho novamente na sala de estar, mas não parecia mais tão vazia. Havia migalhas na mesa, um giz de cera debaixo do sofá, risadas ecoando fracamente pelo corredor. Pela primeira vez em muito tempo, a casa de Jerome Carter parecia estar respirando viva. E ele percebeu, talvez não se tratasse apenas de ajudá-los a encontrar um lar, talvez se tratasse de encontrar um para si mesmo também. O sol da manhã entrava pelas janelas em suaves lençóis dourados, lançando uma luz quente sobre a cobertura. Jerome acordou não com o silêncio, mas com o cheiro de ovos e o som fraco de um zumbido. Levou um momento para perceber que não era um sonho. Ele entrou na cozinha descalço, esfregando os olhos, e lá estava ela, Sara, cozinhando no fogão de costas, o cabelo preso em um coque, vestindo uma de suas camisas de flanela largas. Ana estava sentada no balcão, balançando as pernas, dando a Elijah pequenas colheradas de banana amassada. Bom dia, disse Jerome, a voz ainda rouca de sono. Sara se virou e deu um pequeno sorriso. Pensamos em deixar você dormir, parecia que você precisava. Ana acenou. A mamãe fez ovos do jeito que a vovó fazia, um pouco queimados. Jerome riu e pegou uma caneca. Parece perfeito. Eles comeram juntos novamente, sem cerimônia, apenas calor. As mãos de Sara estavam mais firmes hoje, seus olhos menos distantes. Jerome notou que ela havia tomado banho e sua pele tinha um pouco mais de cor. Ele viu algo frágil, mas real progresso. Depois do café da manhã, Jerome tirou uma pasta amarela de sua maleta e a entregou a Sara. O que é isso? Ela perguntou. Algumas opções, disse ele. Programas de moradia de transição que pesquisei. Com terapia, colocação profissional, creche. Sara abriu a pasta lentamente, examinando as páginas. Parecem caros. São, admitiu ele, mas eu vou cobrir o custo, pelo menos pelos primeiros 6 meses. Ela pousou a pasta. Você não pode continuar fazendo isso. Posso, e vou, até você me dizer para não fazer. Suas mãos se fecharam. Eu não quero que a Ana cresça pensando que pessoas como você são mágicas, que alguém sempre virá para salvá-la. Ela não vai, disse Jerome com firmeza, porque ela já está se salvando. Todos os dias ela luta para se manter gentil em um mundo que tentou quebrá-la. Isso é força, não fantasia. Sara desviou o olhar, engolindo em seco. Eu ainda não sei como ser parte de algo. Você já é parte de algo, disse ele. Disso aqui mesmo. Uma batida suave na porta assustou a todos. Jerome olhou pelo olho mágico e abriu com cautela. Um homem alto e de ombros largos, em um terno cinza escuro, estava do outro lado. Mike Sandler, disse Jerome, não esperava você hoje. Mike entrou e acenou com a cabeça para Sara. Só pensei em dar uma passada, ver se está tudo bem. Sara enrijeceu. Você é policial? Fui, disse ele, levantando as 2 mãos. Não estou aqui para interrogar. Estou aqui porque sei como é cair pelas frestas do sistema. Ana espiou por trás da mãe, segurando Elijah. Mike se agachou. Ei, garotinha, você é mais forte que a maioria dos adultos que eu conheço. Ana sorriu. Mike se endireitou. Escuta, Jerome. Fiquei sabendo de uma coisa esta manhã. Um voluntário local relatou um homem perguntando sobre Sara e as crianças. A testa de Jerome se franziu. Quem? Não deixou nome, apenas disse que estava procurando por uma mulher com um bebê e uma menina, disse algo sobre dívidas. Sara empalideceu. Ai, meu Deus! Jerome olhou para ela. Sara? Ela fechou os olhos. O nome dele é Darnell, o pai do Elijah. Ele vivia entrando e saindo da cadeia. Quando engravidei, ele sumiu. Mas depois que o Elijah nasceu, ele apareceu de novo, mais maldoso. Ele disse que se eu não pagasse pelo incômodo, ele levaria o bebê. A voz de Jerome escureceu. Ele te ameaçou? Várias vezes. Eu vivia me mudando, me escondendo. Pensei que ele tivesse nos esquecido. A voz de Mike era firme.
Se ele está perguntando por aí, precisamos registrar algo. Uma ordem de restrição. Pelo menos para ter um registro oficial. Sarah assentiu, a voz trêmula. Tudo bem, mas não quero assustar a Ana. Ela já passou por muita coisa. Jerome se ajoelhou ao lado de Ana. Você ouviu o que dissemos? Ana assentiu lentamente. Tudo bem ter medo, disse ele gentilmente. Mas você está segura aqui, e nós vamos te manter assim. Ela agarrou a manga dele. Promete? Ele a olhou nos olhos. Prometo. Naquela tarde, Sarah e Mike foram à delegacia para preencher a papelada. Jerome ficou para trás com as crianças. Eles construíram outro forte de travesseiros, assistiram a desenhos animados antigos, e Jerome até conseguiu fazer queijo quente sem queimar desta vez. Mas sua mente continuava circulando o mesmo pensamento. Segurança não era apenas calor e comida. Era proteção contra as sombras que as pessoas carregavam consigo. E o passado de Sarah acabará de bater à porta deles. Quando Sarah voltou, parecia cansada, mas aliviada. Está feito, disse ela. Eles vão processar amanhã. Jerome assentiu. Você fez a coisa certa. Naquela noite, depois que Ana foi para a cama, Sarah e Jerome sentaram-se na varanda. A cidade se estendia diante deles, brilhante e alheia. Eu costumava pensar que ser forte significava permanecer invisível, disse Sarah em voz baixa. Manter a cabeça baixa. Não pedir ajuda. O que você pensa agora? Que talvez a força seja deixar alguém te ver quando você está quebrada. Jerome não falou, apenas ouviu. Eu dormia com um braço em volta da Ana e uma mão em uma garrafa de cerveja quebrada, acrescentou ela. Eu estava sempre pronta para lutar, mesmo quando não havia mais nada para proteger. Você não está mais nesse mundo, disse Jerome. Mas e se ele me seguir? Ela sussurrou. Então nós o enfrentaremos juntos. Ela olhou para ele. Você não tem medo disso? Tenho medo de falhar com ela, disse ele. E com você? Sarah estendeu a mão e a colocou sobre a dele. Não como um gesto de romance, mas de reconhecimento. Confiança. O início silencioso de algo curativo. Você não está falhando, disse ela. Pela primeira vez em anos, Jerome acreditou. Mesmo com a ameaça iminente. Mesmo com o passado arranhando sua porta, ele acreditou. Porque isso não era mais apenas sobre sobrevivência. Era sobre reconstruir, juntos. Na manhã seguinte, Jerome levantou-se cedo. O sol ainda não havia rompido o horizonte, e o apartamento ainda estava envolto em um silêncio reconfortante. Ele caminhou silenciosamente até a cozinha, preparou uma cafeteira e observou as nuvens escuras passarem sobre a cidade. Havia uma tempestade chegando. À distância, um trovão ressoou fracamente como um aviso. Sarah juntou-se a ele um pouco mais tarde, vestindo a mesma camisa de flanela larga, o cabelo ainda úmido do chuveiro. Ela parecia mais forte hoje, menos como um fantasma, mais como a mãe que Ana descrevera em seus desenhos. Café? Ofereceu Jerome. Ela sentiu. Por favor, forte. Eles ficaram em silêncio por um tempo, bebendo em canecas iguais, observando o céu passar de carvão para cinza escuro. Nenhum dos dois falou de Darnell, mas ele estava ali entre eles, no silêncio no ar. Jerome quebrou o silêncio. O amigo do Mike da delegacia me ligou ontem à noite. A ordem de restrição estará ativa ao meio-dia. É alguma coisa. Sarah assentiu. Mas isso não impede alguém como Darnell de aparecer de qualquer maneira. Não concordou Jerome. Mas nos dá uma vantagem, base legal para nos apoiarmos se ele o fizer. Ela encarou seu café. Ele não é como a maioria dos homens. Ele não se importa com regras. Jerome estendeu a mão sobre a mesa, pousando-a levemente sobre a dela. Se ele chegar perto de você, terá que passar por mim, e não me importa que tipo de homem ele pensa que é. Sarah deu um sorriso tenso. Você fala como alguém que nunca levou um soco na cara. Jerome riu. Brigas de sala de reunião contam? Ela riu, uma de verdade desta vez. Leve e rouca, mas completa. Foi o som de alguém se lembrando de como se faz. Mais tarde naquela manhã, Sarah e Ana foram ao centro comunitário próximo. Jerome havia arranjado para que uma conselheira se encontrasse com elas, em particular uma mulher que trabalhava com sobreviventes de trauma doméstico. Ele ficou para trás com Elijah, que começara a ter dentes nascendo e exigia distração quase constante. Enquanto Elijah roía um mordedor frio, Jerome respondia a e-mails, agendava algumas chamadas de negócios para a semana seguinte e tentava fingir que a vida era normal.
Mas a cada poucos minutos, ele se pegava olhando para o elevador da cobertura, esperando que ele as trouxesse para casa. Então, pouco antes do meio-dia, a portaria do prédio tocou. Senhor Carter, a voz crepitou pelo interfone. Tem um homem aqui embaixo perguntando por Sarah. Diz que é o marido dela. Devemos mandá-lo subir? O sangue de Jerome gelou. Segure-o aí, disse ele. Não o deixe sair, estou a caminho. Ele pegou o casaco e correu para o elevador privativo. Sua mente corria à sua frente, já construindo cenários, estratégias de saída, possíveis resultados. Quando as portas se abriram para o saguão, Jerome saiu e o viu. Darnell estava perto da entrada principal, as mãos enfiadas no moletom, os olhos examinando o saguão de mármore como um predador avaliando sua próxima refeição. Ele era alto, magro, com um sorriso de escárnio que não chegava aos olhos. Jerome caminhou diretamente em sua direção. Você está invadindo. Darnell o olhou de cima a baixo. Você deve ser o novo namorado. Eu sou o homem que vai garantir que você não chegue perto de Sarah ou daquelas crianças. Darnell bufou. Eu só quero falar com ela. Você perdeu esse direito há muito tempo. Jerome notou dois seguranças se aproximando lentamente, sentindo a tensão. Não estou aqui para brigar, disse Darnell, levantando as mãos. Eu só quero o que é meu. Eles não são seus, retrucou Jerome. Eles não são propriedade. E se você der um passo em direção àquele elevador, vou garantir que você saia daqui algemado. Os olhos de Darnell se estreitaram. Você acha que seu dinheiro te torna invencível? Não, disse Jerome friamente, mas me torna difícil de ignorar, e tenho mais do que o suficiente para mantê-lo fora da vida deles para sempre. Por um instante Darnell não se moveu, então ele riu agudo e amargo. Está bancando o herói em grandão salvando a pobre famíliazinha? Não estou bancando nada, disse Jerome. Estou entre uma ameaça e as pessoas com quem me importo. Você deveria ir embora. Agora. Antes que me dê um motivo para escalar isso. Darnell o encarou por mais um longo segundo. Então, com um dar de ombros, ele se virou e caminhou em direção à saída. Diga, ela, disse ele por cima do ombro. Isso não acabou. Jerome o observou desaparecer pela calçada antes de se virar para o segurança. Quero uma descrição completa registrada. Filmagem da câmera arquivada. Se ele aparecer de novo, chame a polícia imediatamente. De volta à cobertura, Jerome mal teve tempo de se recompor antes que o elevador tocasse novamente. Sarah e Anna entraram, os rostos corados pelo frio. Anna carregava uma borboleta de papel que fizera no centro. Sarah viu o rosto de Jerome e parou abruptamente. O que aconteceu? Ele veio, disse Jerome em voz baixa. Lá embaixo. Disse que queria falar com você. Sarah empalideceu. A Anna? Ela nunca o viu. Ela está segura. Vocês duas estão. Ele já foi. Sarah sentou-se no sofá, as mãos tremendo. Ele sempre faz isso. Desaparece por anos e depois volta como um pesadelo. Ele não vai chegar perto de você de novo, disse Jerome. Não enquanto eu estiver aqui. Ela olhou para ele com uma mistura de gratidão e culpa. Você não se inscreveu para isso. Eu não precisei, disse ele. Eu escolhi. Anna subiu no colo da mãe, mostrando-lhe a borboleta. Olha, mamãe, eles disseram que significa novos começos. Sarah acariciou o cabelo da filha. É linda. Jerome as observava, o coração apertado. Ele enfrentará batalhas em salas de reunião, fusões de tecnologia e crises econômicas, mas nada jamais importara tanto quanto isso manter essa frágil família de se despedaçar. Lá fora, as nuvens finalmente se abriram e a chuva começou a cair, suave e constante. Lá dentro, Jerome tirou o esboço de sua carteira, aquele com as figuras de palito sob a palavra tentando. Ele o colocou no balcão onde todos pudessem ver, porque diante de ameaças, medo e tempestades passadas, a coisa mais poderosa que poderiam fazer agora era continuar tentando. Juntos. A chuva continuou por toda a noite, batendo suavemente contra as amplas janelas de vidro da cobertura. Lá dentro, a atmosfera era subjugada, frágil. Jerome fez espaguete para o jantar e Anna insistiu em ajudar, jogando o macarrão com mais entusiasmo do que habilidade. Sua risada brilhante e real era a única coisa que parecia intocada pela tempestade que entrará novamente em suas vidas. Sarah mal comeu. Sentou-se à mesa, garfo na mão, olhos distantes, como se estivesse ali e não estivesse ao mesmo tempo. Jerome notou como ela se encolhia com sons repentinos, como seus dedos se curvavam ligeiramente na borda do prato, como se preparando para o impacto.
Depois que Ana e Elijah adormeceram, Jerome a encontrou na janela, de braços cruzados, olhando para a cidade abaixo. Ela não se virou quando ele se aproximou. Eu não consigo respirar quando penso nele, disse ela suavemente. Fico esperando uma batida, que ele agarre a Ana, que machuque o Elijah, ou você. Ele não vai chegar perto, disse Jerome. A segurança foi dobrada. O Mike está vigiando cada canto. Estamos protegidos. Ela balançou a cabeça. Nenhuma fechadura ou câmera pode parar um homem como Darnell se ele quiser algo. Ele não tem medo de regras. Jerome ficou ao lado dela. Então damos a ele outra coisa para temer. Ela o olhou bruscamente. Você fala como um homem que nunca teve medo. Já tive muito medo, respondeu Jerome, mas nunca de fazer a coisa certa. A voz de Sarah falhou. Mas e se eu for a única a arruinar isso? Eu arruinei todo o resto. Jerome estendeu a mão, colocando-a gentilmente em seu ombro. Você não arruinou nada. Você sobreviveu. E agora você está se curando. Isso não é fracasso, é coragem. Ela se virou para ele, com os olhos marejados de lágrimas. Por que você se importa tanto? Ele fez uma pausa. Porque eu vejo quem você é, não apenas as feridas ou a história. Eu vejo a mãe, a mulher que manteve seus filhos vivos quando ninguém mais o faria. Eu me importo porque sua força me lembra que tipo de homem eu quero ser. Ela exalou tremulamente e se inclinou nele por um momento, apenas o suficiente para se firmar. No dia seguinte, Jerome levou Sarah e Ana para uma sessão de terapia em grupo no centro comunitário. Sarah concordara com relutância, mas Jerome sabia que era necessário. A cura não era um ato solitário. Precisava de testemunhas, apoio e, às vezes, espelhos. Enquanto estavam fora, Jerome levou Elijah ao parque, enrolado confortavelmente em um sling à prova de tempo. O céu estava finalmente claro, o ar fresco. Ele se sentou em um banco perto do parquinho, observando outros pais e babás empurrarem crianças em balanços e persegui-las através de montes de folhas molhadas. Uma mulher de cabelos grisalhos e olhos calorosos se aproximou, sorrindo para Elijah. Primeiro, ela perguntou. Jerome assentiu, embora não fosse exatamente verdade. Mais ou menos. Ela riu. Eles mudam a gente, né? Sim, disse Jerome, balançando Elijah gentilmente. Eles realmente mudam. Ela se sentou ao lado dele. Criei 3 meninos, perdi um no Iraque. Os outros 2 ainda me ligam todo domingo. As crianças crescem, mas a preocupação não para. Jerome olhou para ela. O medo algum dia vai embora? Ela olhou para ele, a expressão suave. Não, mas o amor fica mais alto. Aquilo ficou com ele o dia todo. Mais tarde naquela noite, Sarah voltou de sua sessão mais quieta, mas mais leve. Ela não disse muito, mas Jerome notou como sua postura havia mudado, ainda cautelosa, mas menos sobrecarregada. Ana fez chocolate quente para todos, insistindo em marshmallows extras. Naquela noite, enquanto Sarah dava banho em Elijah e Ana coloria na mesa, Jerome sentou-se em seu escritório com Mike ao telefone. Tenho notícias, disse Mike. Estamos rastreando Darnell desde a visita dele. Ele tem perguntado em abrigos, principalmente no centro. Parece que está ficando em uma pensão barata perto de Crenshaw. Ele está armado? Ainda sem confirmação, mas a ficha dele não é limpa. Você quer que eu fale com alguém na promotoria? Jerome hesitou. Não, ainda não. Não quero arrastar a Sarah para o tribunal a menos que seja necessário. Mike suspirou. Então esperamos, mas ficamos prontos. Jerome desligou e voltou para a sala de estar. Ana adormecera no sofá, a cabeça aninhada em uma almofada. Sarah sentou-se de pernas cruzadas no chão, balançando Elijah, que finalmente estava quieto depois de 1 hora de choro. Falei com Mike, disse Jerome. Ela não olhou para cima. E ele está vigiando Darnell. Estamos seguros por enquanto. Sarah assentiu. Obrigada. Jerome hesitou. Sarah, você já pensou em voltar? Não para ele, mas para algum lugar seu? Um lugar onde você não esteja olhando por cima do ombro a cada segundo? Já pensei, disse ela suavemente. Mas agora, não sei como seria esse lugar. Ele se agachou ao lado dela. Talvez não seja um lugar, talvez seja uma decisão. De parar de correr, de reconstruir. Ela olhou para ele. Com você? Com quem você escolher, disse Jerome. Mas estarei aqui pelo tempo que você precisar. Ela sorriu fracamente, escovando os cachos de Elijah. Você não é como ninguém que eu já conheci. Bom, disse ele, porque você merece melhor do que o que teve. Lá fora a chuva parara.
A cidade brilhava em poças e reluzia sob o luar. Lá dentro, pela primeira vez em semanas, Sarah recostou-se no sofá, exalou profundamente e disse 3 palavras que não pronunciava há anos. Eu me sinto segura. E para Jerome, isso era mais valioso do que qualquer negócio que ele já fechará, qualquer título que já ganhará. Porque segurança real, era rara. E agora era deles. Os dias que se seguiram se acomodaram em um ritmo silencioso, cauteloso e inesperadamente caloroso. Jerome se viu adaptando à presença de crianças em sua casa com surpreendente facilidade. Ele não mais se encolhia ao som de uma mamadeira caindo no chão ou aos gritos repentinos de Elijah ecoando pelos corredores. Havia algo que o aterrava em seu caos, algo real. Sarah começou a emergir da concha que usará como armadura. Ela fazia caminhadas mais longas com Anna, até se inscreveu em uma aula de culinária oferecida pelo centro comunitário. Jerome a ajudou a se candidatar a um emprego em um café sem fins lucrativos que contratava mães solteiras e quando ela conseguiu a entrevista, eles comemoraram com cupcakes baratinhos que Anna decorou com confeitos e glacê demais. Cada dia parecia uma pequena vitória, um passo para longe do penhasco, um passo mais perto de um terreno firme. Mas o anoitecer trazia consigo um tipo diferente de silêncio, um que zumbia com perguntas não ditas, com um medo que Sarah nunca superou completamente. Jerome notou como ela verificava as fechaduras 2 vezes antes de dormir, como mantinha o celular carregado e por perto, como ainda pulava com batidas repentinas na porta. E então, uma noite logo após o jantar, a batida veio. Foi suave no início, 3 toques, educados, medidos. Jerome estava na cozinha lavando a louça quando congelou. Sarah, que estava lendo para Anna no sofá, olhou bruscamente. Seus olhos encontraram os dele. Outra batida, mais firme desta vez. Jerome enxugou as mãos e foi até o interfone. Ele apertou o botão. Sim, uma voz rouca veio. Entrega. Para Sarah Thompson. As sobrancelhas de Jerome se franziram. Não pedimos nada. Houve uma pausa. Então, quase inaudivelmente, talvez você não tenha pedido. O sangue de Jerome gelou. Ele silenciou o alto-falante e se virou para Sarah. Fique lá dentro. Tranque a porta do quarto. Agora. Sarah pegou Elijah do berço, agarrou a mão de Anna e correu pelo corredor sem uma palavra. Jerome a observou desaparecer, depois se voltou para o interfone. Deixe na portaria, disse ele com firmeza. Eu pego mais tarde. Mas quando ele verificou a câmera de segurança, não havia entregador, nem uniforme, apenas uma figura de moletom escuro, parada perto do elevador, de costas para a câmera. Jerome ligou para Mike imediatamente. Ele está aqui. Tem certeza? Nenhuma entrega, apenas um nome que ele não deveria saber. Vou mandar uma viatura para o prédio agora. Fique onde está. Jerome desligou e trancou a porta da frente com sua tranca secundária. Ele foi para seu escritório, abriu a gaveta e tirou o spray de pimenta e o bastão de choque que comprará com relutância na semana anterior. Ele odiava armas, mas odiava mais ainda a impotência. No corredor, ele ouviu o som baixo de Anna sussurrando para a mãe. Elijah estava resmungando novamente. O ar estava denso, pesado, como os momentos antes de uma tempestade romper. 15 minutos depois, uma batida na porta o assustou novamente, mas esta veio com a voz de um policial. Sr. Carter, polícia de Los Angeles. Jerome abriu a porta com cautela. Um policial uniformizado estava com Mike ao seu lado. O rosto de Mike estava tenso. Não o pegamos. O cara escapou pela escada dos fundos antes que os seguranças do saguão pudessem bloqueá-lo. O maxilar de Jerome se cerrou. Ele sabia o nome dela, primeiro e último. Mike assentiu sombriamente. Ele está escalando. O policial tomou depoimentos enquanto Mike caminhava pelo perímetro da cobertura, verificando todos os pontos de acesso, verificando as filmagens. Quando terminaram, Jerome ficou com Mike no corredor do lado de fora do apartamento. Precisamos considerar uma realocação, disse Mike. Pelo menos temporariamente. Ele está caçando agora. Você viu isso? Jerome exalou. Ela tinha acabado de começar a se sentir segura. Se a mudarmos de novo, é outra rachadura na fundação. Mike colocou a mão em seu ombro. E se não o fizermos, pode ser um buraco do qual ela não saia. Jerome voltou para dentro e encontrou Sarah ainda amontoada com as crianças, o rosto pálido mas composto. Ele se foi, disse Jerome suavemente. Mas precisamos conversar sobre os próximos passos.
Sarah levantou-se lentamente balançando Elijah nos braços. Ele não vai parar. Eu o conheço. O Mike acha que deveríamos mudar você para um lugar seguro onde ele não possa te encontrar. Sarah balançou a cabeça. Estou cansada de fugir. Eu sei, disse Jerome gentilmente. Mas não é mais só sobre você. Ana olhou para cima, os olhos arregalados. Nós vamos embora? Jerome se ajoelhou ao lado dela. Não para sempre. Só até ser seguro de novo. A voz de Ana era pequena. Vai ter cozinha? Ele sorriu. Uma de verdade. E eu prometo, vamos trazer os livros de colorir. Sarah olhou ao redor do apartamento, o lugar que se tornará mais do que apenas um abrigo. Fora um começo. Um lar, mas a sobrevivência significava sacrifício. Ela sentiu. Tudo bem, vamos fazer isso. Eles se mudaram no dia seguinte. Mike providenciou uma casa de refúgio nos arredores de Pasadena com portão, discreta e monitorada 24 horas por dia, 7 dias por semana. Jerome pagou 6 meses adiantado sem perguntas. A casa era pequena, mas limpa, com uma varanda ensolarada e um quintal cercado onde Ana poderia perseguir borboletas novamente. Jerome ficou nas primeiras noites, dormindo no sofá, ajudando-os a se instalar. Sarah começou a plantar pequenas ervas em vasos no parapeito da janela. Ana arrumou seus livros em uma fileira organizada debaixo da cama. Elijah parecia felizmente inconsciente das mudanças, desde que alguém o segurasse quando ele chorava. Na terceira noite, Sarah sentou-se na varanda enquanto Jerome consertava uma tela de porta quebrada. As estrelas estavam lá fora, silenciosas e distantes. Eu pensei que quando deixei da primeira vez, aquele era o fim, disse Sarah em voz baixa. Mas ir embora não é o mesmo que escapar. Às vezes, apenas adia a dor. Jerome assentiu. Mas agora você não está sozinha. Isso faz toda a diferença. Ela olhou para ele. Você já se arrependeu de nos acolher? Ele se recostou no corrimão. Nunca. Mesmo agora? Especialmente agora. Ela sorriu, pequeno e verdadeiro. Você nos salvou. Ele balançou a cabeça. Não, eu apenas dei a vocês um lugar para pousar. Você é quem aprendeu a voar. E em algum lugar no escuro, além do medo, além das ameaças, eles recomeçaram. Não com certeza, não com segurança esculpida em pedra, mas com resolução e esperança. A casa de refúgio em Pasadena ficava em uma rua sem saída, tranquila, aninhada sob sicomoros frondosos e escondida da correria do mundo. O bairro respirava devagar, o tipo de lugar onde as caixas de correio ainda rangiam. Sinos de vento cantavam sem ritmo e os vizinhos acenavam das varandas sem fazer muitas perguntas. Pela primeira vez em meses, Sarah sentiu que podia respirar fundo por mais de um minuto. Toda manhã, Jerome dirigia até lá para ver como estavam. Ele trazia compras, notícias do Mike, livros novos para Ana e, sempre que possível, muffins de uma padaria próxima que fazia tudo parecer ter uma história. Os dias passavam suavemente, embora com cautela. Não havia sinal de Darnell. O ar começou a se suavizar ao redor da família novamente. Sarah passava horas no quintal, podando roseiras mortas deixadas pelo inquilino anterior. Ela não tinha ideia do que estava fazendo, mas o trabalho parecia necessário, como se suas mãos precisassem de algo vivo para consertar. Ana, sempre curiosa e esperta, havia começado a escrever em um diário. Sarah a encontrou uma tarde na varanda, balançando as pernas enquanto rabiscava em um caderno espiral com uma caneta de gel azul. O que você está escrevendo? Sarah perguntou. Um livro, disse Ana, orgulhosa. Sobre uma menina que mora numa casa que não é dela, mas a transforma em seu lar mesmo assim. Sarah piscou. Isso soa real. Ana deu de ombros. Eu só quero que as pessoas saibam que não tem problema sentir medo e ainda ser forte. Sarah beijou a testa da filha, o coração doendo de orgulho e tristeza. Você já é a menina mais forte que eu conheço. Naquela noite, Sarah encontrou Jerome na cozinha, consertando um cano que vazava debaixo da pia. Ele olhou para cima, sua camisa branca levemente úmida, as mangas arregaçadas até os cotovelos. Tudo bem? Ele perguntou. Ela se apoiou no batente da porta. Você já parou para pensar como isso é estranho? Ele enxugou as mãos em um pano de prato. Você quer dizer, eu virando seu faz-tudo? Ela sorriu. Não isso. O jeito como as coisas aconteceram. O jeito como você apareceu. Jerome levantou-se e atravessou a sala. Para mim, não parece estranho. Parece que eu deveria estar lá. Naquela loja, naquele dia.
A voz de Sarah baixou para um sussurro. Você salvou a vida da Ana. Ela salvou a minha, disse ele em voz baixa. Houve uma pausa. Então, quase timidamente, ela perguntou: por que você nunca pediu mais? Jerome inclinou a cabeça. Mas, de mim? Disso? Ele respirou fundo. Porque a cura não acontece no tempo de outra pessoa. Não estou aqui para te consertar, Sarah. Estou aqui para testemunhar sua força. Ela não respondeu imediatamente, mas seus olhos brilharam com algo mais profundo que gratidão, algo como fé. Mais tarde naquela noite, Mike ligou. Conseguimos algo, disse ele. Darnell tentou usar a identidade antiga de Sarah em um lugar de desconto de cheques. O idiota deixou impressões digitais. Jerome se endireitou. E, estamos registrando. Os mandados devem ser aprovados em 24 horas. Ele ainda está por aqui. Jerome passou a notícia para Sarah, que estava balançando Elijah perto da janela. Ela congelou. Eles vão prendê-lo? Esse é o plano. Ela olhou para Elijah, cujos dedinhos se enrolaram em seu colar. E se ele não for pacificamente? Então ele aprende que ações têm consequências, disse Jerome. Pela primeira vez, Sarah se virou para encará-lo, a luz da varanda capturando sua expressão resoluta, desafiadora, com medo. Eu quero estar lá. O quê? Quando pegarem, quero encará-lo. Jerome deu um passo à frente. Não é necessário. Nós podemos. É sim, ela o interrompeu. Preciso olhá-lo nos olhos e dizer que ele não me possui mais. Nem o meu medo. Nem o meu silêncio. Jerome examinou o rosto dela e não viu hesitação. Tudo bem, disse ele. Vamos falar com Mike. No dia seguinte, Mike organizou uma captura coordenada. Eles sabiam a localização de Darnell, um bar decadente no leste de Los Angeles. Ele ia lá toda quinta-feira à noite para jogar sinuca e se gabar. Era arriscado, mas Sarah insistiu. Jerome não discutiu. Naquela noite, eles deixaram Ana com uma vizinha, uma senhora mais velha chamada Senhora Gonzalez, que havia se afeiçoado discretamente a ela, e dirigiram para o centro. Sarah usava um moletom preto simples, sem maquiagem, o cabelo bem preso. Ela parecia feita de aço. Eles esperaram em um SUV descaracterizado, a um quarteirão do bar. Mike sentou-se no banco do motorista, de olho no monitor, alimentado por uma câmera de drone próxima. Lá está ele, disse Mike do lado de fora, fumando. Os punhos de Sarah se fecharam. Jerome tocou seu ombro. Você está bem? Não, ela sussurrou, mas estou pronta. Quando os policiais se moveram, foi rápido. Darnell nem terminou o cigarro antes de ser imobilizado, algemado e ter seus direitos lidos. Ele cuspiu xingamentos, chutou, ameaçou todo mundo ao seu redor, e então ele a viu. Sarah saiu do veículo, o rosto calmo. Você... Darnell rosnou. Sua mentirosa. Ela se aproximou apenas o suficiente para que ele ouvisse. Você não me assusta mais. Ele se contorceu, tentando avançar. Os policiais o seguraram com facilidade. Sarah manteve a voz firme. Você nunca mais vai tocar nos meus filhos. Você nunca mais vai roubar outro suspiro da minha vida. Acaba aqui. Darnell rosnou, os olhos cheios de ódio, mas ela não se abalou. Mike a levou de volta para o carro. Jerome o seguiu em silêncio. Dentro do SUV, Sarah olhava para frente, respirando lenta e profundamente. Isso foi corajoso, disse Jerome. Ela balançou a cabeça. Isso foi necessário. E enquanto eles se afastavam, em uma noite que de alguma forma parecia mais leve, Sarah recostou-se no assento e fechou os olhos. Ela não estava sorrindo, mas algo dentro dela havia mudado. Ela não estava mais apenas sobrevivendo. Ela estava reivindicando, pedaço por pedaço, respiração por respiração. E pela primeira vez, o mundo não parecia uma armadilha. Parecia ser dela. A casa em Pasadena parecia diferente após a prisão de Darnell. Não houve um anúncio oficial, nem balões ou faixas. No entanto, algo no ar havia mudado, como se as janelas tivessem sido finalmente abertas, e os anos de medo estagnado estivessem saindo com a brisa. Sarah estava descalça na cozinha na manhã seguinte, mexendo mingau de aveia enquanto cantarolava uma canção de ninar que costumava cantar para Ana. Elijah sentava em sua cadeirinha, batendo as mãos na bandeja, seu sorriso gengival iluminando a sala. Ana entrou com uma pilha de cartolina e a missão de fazer um certificado de bravura para sua mãe. Jerome chegou com compras frescas e um jornal debaixo do braço. Ele parou na porta da frente, observando a cena da família pela janela aberta.
Por um breve e doloroso momento pareceu algo próximo a um sonho. Um sonho que ele tinha medo de nomear. Lá dentro, Sarah o cumprimentou com um sorriso pequeno e cúmplice. Você sempre traz mirtilos quando está tentando me distrair. Jerome sorriu. Eu trago mirtilos porque ficam bons em panquecas. A distração é um bônus. Ele colocou o jornal na mesa, dobrado na segunda página, onde uma pequena manchete dizia: fugitivo apreendido no leste de L.A., infrator reincidente sob custódia. Sarah nem olhou para ele. Não preciso ler, disse ela. Ele não é mais a manchete. Eu sou. Jerome assentiu, o peito apertando. Você está certa. Você sempre esteve. Depois do café da manhã, todos saíram para uma caminhada, Jerome empurrando Elijah em um carrinho, Ana saltitando na frente e Sarah caminhando lentamente ao seu lado, o sol aquecendo seus ombros. Ela usava um cardigan folgado, jeans e nenhum traço da armadura que costumava carregar em sua postura. Passaram por uma fileira de sobradinhos, onde um casal de idosos acenou da varanda. Ana correu para acariciar o cachorrinho deles, e Sarah riu quando o filhote tentou lamber seu rosto. Disse Sarah em voz baixa, é o primeiro dia em que acordei e não verifiquei todas as janelas primeiro. Isso é algo para comemorar, respondeu Jerome. Eles pararam em um pequeno parque comunitário com bancos gastos e um balanço meio enferrujado. Ana correu em direção aos balanços, chamando Jerome para empurrá-la. Enquanto ele o fazia, Sarah sentou-se em um banco e os observou com um olhar entre gratidão e incredulidade. Você já se preocupa? Perguntou ela suavemente. Que isso seja bom demais? Que seja tudo apenas um momento antes que algo se quebre novamente? Jerome diminuiu um pouco o balanço. Eu costumava pensar assim, mas agora acredito em momentos como estes, porque são reais e nós lutamos por eles. Sarah assentiu. Lutar é mais fácil quando você sabe que tem alguém do seu lado. Ela não disse obrigada, não precisava. Mais tarde naquela tarde, Jerome surpreendeu Sarah com uma pasta simples. Dentro havia um contrato de aluguel com o nome dela no topo para a casa em Pasadena quitado. Você comprou isso? Ela sussurrou. Comprei, disse ele, e estou passando para o seu nome. É sua, legalmente sem amarras. Sarah encarou o documento. Seus dedos tremeram. Não posso aceitar isso, disse ela. Sim, você pode, porque isso não é caridade, é restauração. Você está reconstruindo, precisa de uma base. Lágrimas encheram seus olhos. Eu nunca tive nada meu, nem mesmo um carro no meu nome. Agora você é dona de um futuro, disse ele suavemente. Ana entrou correndo, segurando seu certificado de bravura com glitter grudado nos dedos. Mamãe, eu terminei. Você é a menina mais corajosa do mundo inteiro. Sarah se ajoelhou, abraçando a filha com força. Jerome recuou, dando-lhes espaço, o coração mais pesado e mais cheio do que nunca. Naquela noite, eles tiveram uma pequena celebração de jantar, apenas os 4. Sarah acendeu uma vela no centro da mesa não por cerimônia, mas por significado, pela luz. Depois da sobremesa, Ana sussurrou para Jerome. Você acha que a mamãe vai se casar com você um dia? Jerome engasgou com a água. Isso não depende de mim, querida. Ela deveria, disse Ana com um aceno sábio. Vocês dois são mandões e os dois gostam de sopa. Isso é amor de verdade. Jerome riu até que lágrimas se formaram nos cantos de seus olhos. Mais tarde, depois que as crianças dormiram, Sarah juntou-se a ele na varanda. Eu ouvi o que ela disse, ela brincou gentilmente. Crianças dizem as coisas mais malucas. Ela não está errada, no entanto. Jerome virou-se para ela. Você não me deve nada, Sarah. Nunca deveu. Eu sei, disse ela, é por isso que significa mais. O silêncio entre eles não era mais pesado. Era rico, confortável. Você acredita em segundas chances? Ela perguntou. Acredito nas pessoas que lutam por elas, disse ele. Ela encostou a cabeça no ombro dele. Então talvez eu também acredite. O ar da noite estava fresco. As estrelas espalhadas acima como testemunhas silenciosas, e pela primeira vez em uma longa estrada quebrada, não havia nada os perseguindo, apenas o silêncio, apenas a promessa do que poderia vir a seguir. Na manhã seguinte à conversa na varanda, Sarah acordou antes do nascer do sol. A casa ainda estava envolta em sombras, e os únicos sons eram a respiração suave de Elijah e o tic-tac do velho relógio da cozinha. Ela caminhou descalça até a cozinha e ficou perto da pia, observando o céu começar sua lenta transição do preto para o azul pálido. Pela primeira vez em anos, ela não tinha medo do dia começar, mas algo pairava,
uma memória que ela não havia convidado, pressionando-se no silêncio. Ela fez café, sentou-se à mesa e abriu seu diário. As páginas estavam espalhadas com anotações, fragmentos de pensamentos que ela rabiscara desde que chegou a Pasadena. Alguns esperançosos, outros crus. Hoje sua mão se moveu lentamente, escrevendo um nome que ela não pronunciava há anos. Tamika, sua irmã mais nova. A última vez que falaram foi na noite antes de Sarah sair de casa para sempre, quando tinha 19 anos e estava grávida, insegura e sozinha. Tamika implorou para que ela ficasse, mas Sarah já havia embalado seu medo e orgulho em uma mochila e saído para um mundo que não se importava se ela sobreviveria. Ela não teve notícias de Tamika desde então. Os anos passaram, a vida se contorceu e dobrou, e ainda assim, aquele fio a puxava, desgastado, mas não rompido. Jerome entrou silenciosamente, esfregando o sono dos olhos. Tá tudo bem? Sarah assentiu. Eu estava pensando. Na minha irmã. Eu não sabia que você tinha uma. Não tenho. Não de verdade. Não a vejo há 15 anos. A última vez que ouvi, ela ainda estava em Sacramento, trabalhando em uma biblioteca talvez. Ela sempre amou livros. Jerome serviu-se de café. Você quer encontrá-la? Sarah hesitou. Não tenho certeza. O que eu diria? Desculpe por ter desaparecido. Aqui está o meu trauma e 2 filhos. Ele se encostou no balcão. Talvez você apenas dissesse, senti sua falta. Naquela tarde, enquanto Elijah cochilava e Ana brincava com giz de calçada na entrada da garagem, Jerome fez algumas ligações discretas. Ao anoitecer, ele tinha um nome, um endereço e um número de telefone. Ele entregou o bilhete a Sarah. Ela está em Oakland agora, bibliotecária de uma faculdade comunitária. Mesmo sobrenome. É ela. Sarah encarou o papel. Não sei se estou pronta. Não há prazo, disse Jerome. Apenas a possibilidade. Ela guardou o bilhete em seu diário. Obrigada. Naquela noite Sarah não dormiu muito. Ela ficou acordada, observando o ventilador de teto girar e ouvindo o zumbido silencioso da casa. As memórias vinham em ondas, brigas com a mãe, Tamika lendo contos de fadas debaixo das cobertas, seus sonhos compartilhados de deixar o bairro para trás. De manhã, ela ligou. O telefone tocou 3 vezes. Alô? Uma voz suave e insegura atendeu. A garganta de Sarah apertou. Tamika? Uma pausa. Então uma inspiração aguda. Sarah? Sua voz falhou. Sim, sou eu. O silêncio do outro lado da linha foi tão longo que Sarah pensou que a ligação tinha caído. Então ela ouviu o som de alguém tentando não chorar. Pensei que você estivesse morta, sussurrou Tamika. Eu te procurei. Por anos. Me desculpe, disse Sarah, engasgando com as palavras. Eu deveria ter ligado. Eu deveria ter. Não, disse Tamika com firmeza. Você foi embora porque precisava. Fez o que tinha que fazer. Fiquei com raiva, mas nunca deixei de te amar. Sarah afundou no chão da cozinha, as lágrimas escorrendo. Eu tenho filhos agora. Uma menina chamada Ana. Um menino, Elijah. E eu estou segura. Estou finalmente segura. Eu quero conhecê-los, disse Tamika. Quando você estiver pronta. Acho que estou pronta agora. Uma semana depois, eles fizeram a viagem. A viagem para Oakland foi longa, mas as crianças foram uns anjos. Ana cantou metade do caminho e Elijah dormiu a maior parte. Jerome alugou um modesto Airbnb perto do campus da faculdade, deixando Sarah ditar o ritmo. Quando Tamika chegou, ela tinha os mesmos olhos arregalados e o sorriso hesitante que Sarah se lembrava da infância. Seu cabelo estava mais grisalho agora, sua estrutura um pouco mais magra, mas a energia era a mesma, gentil, feroz, familiar. O reencontro foi tranquilo, sem lágrimas dramáticas, apenas abraços longos, mãos trêmulas e pedidos de desculpas sussurrados entre irmãs que haviam sobrevivido a tempestades separadas. Ana gostou de Tamika imediatamente, mostrando orgulhosamente seus esboços e contando histórias mirabolantes sobre o Sr. Jerome que nos salvou do cara mau. Elijah agarrou-se a Sarah, mas eventualmente se soltou, rindo quando Tamika fazia caretas. Durante o jantar, as histórias fluíram como vinho, travessuras de infância, anos difíceis, sonhos adiados e redescobertos. Jerome principalmente ouvia, observando como Sarah ganhava vida na presença de sua irmã, seu riso mais livre, seus ombros não mais pesados de desculpas. Mais tarde, Tamika puxou Sarah de lado. Você é mais forte do que eu jamais imaginei. Sarah deu de ombros.
Eu não tive escolha. Sim, você teve, disse Tamika. Você escolheu não quebrar. Elas ficaram ali na cozinha, duas mulheres que carregaram a dor em silêncio, agora compartilhando-a em voz alta. E algo dentro de Sarah se suavizou, um nó que ela não sabia que ainda estava apertado. Eu quero que Ana e Elijah tenham uma família, disse ela. Uma de verdade. Tamika sorriu. Eles já têm. Antes de partirem de Oakland, Tamika deu a Ana um livro infantil com uma nota manuscrita na primeira página. Para a menina mais corajosa que conheço, que sua história seja sempre ouvida. Na manhã seguinte, na viagem de volta, Ana sentou-se quieta no banco de trás, folheando o livro. A gente vai ter que esperar muito tempo para ver a tia Tamika de novo? Ela perguntou. Não, disse Sarah, olhando para ela no retrovisor. Não mais. E enquanto a autoestrada se estendia à frente deles, ladeada pela luz do sol e pela promessa, Sarah sabia que este capítulo não era sobre finais. Era sobre costurar o passado ao presente. Sobre tecer uma tapeçaria de dor, perdão e novos começos. Era sobre reivindicar não apenas segurança, mas família. E família, ela percebeu, não precisava ser perfeita. Só precisava ser real. Foi uma semana depois de voltar de Oakland que a carta chegou. Sarah a encontrou entre contas e panfletos de supermercado, seu envelope simples e sem marcas, exceto por uma caligrafia familiar que ela não via desde a infância. Sem endereço de remetente, sem pistas, apenas seu nome escrito com as curvas suaves de alguém que uma vez praticou caligrafia no verso dos boletins da igreja. Ela não a abriu imediatamente. Em vez disso, levou-a para dentro. Colocou-a na mesa da cozinha e a encarou enquanto Elijah balbuciava de sua cadeirinha e Ana pintava um quadro de sua família com figuras de palito e um sol que ocupava metade da página. Jerome notou sua imobilidade quando entrou. Tudo bem? Ela deslizou o envelope em direção a ele. É da minha mãe. Jerome ergueu as sobrancelhas, mas não disse nada. Não tenho notícias dela há mais de uma década, sussurrou Sarah. A última vez que soube, ela estava na Louisiana. Ela sempre disse que eu a envergonhei quando fui embora. Que eu merecia a vida que escolhi. Jerome sentou-se à sua frente. Você não precisa abrir. Eu sei, disse ela, mas acho que quero. Depois que as crianças foram para a cama, Sarah se aninhou na varanda com um cobertor e uma xícara de chá. Jerome sentou-se ao lado dela, silencioso e paciente, enquanto ela quebrava o selo e desdobrava o papel fino e pautado. A caligrafia de sua mãe estava menor agora. Mais trêmula. Querida Sarah, se você está lendo isso, significa que o número que encontrei para você era real. Não sei se você algum dia responderá. Eu não a culparia se não o fizesse. Não mereci tanto, mas eu queria dizer que sinto muito. Pelos gritos, pelo julgamento, por deixar meu orgulho falar mais alto que meu amor. Eu perdi sua irmã, e depois perdi você. E agora toda noite eu sento nesta varanda e me pergunto se o silêncio que ouço é a sua voz se recusando a ligar. Eu quero acreditar que você encontrou a paz, que encontrou o amor, que se tornou a mãe que eu nunca fui. Eu quero acreditar que você me perdoou, mesmo que nunca diga em voz alta. Com amor, sempre. Mamãe. Sarah leu 2 vezes, depois uma terceira. Ao final, suas mãos tremiam. Jerome pegou sua mão. Você está bem? Ela sentiu, piscando para conter as lágrimas. Não sei o que sentir. Pensei que tinha enterrado a voz dela há muito tempo, mas aqui está ela, ainda viva na minha cabeça. Ela parece estar tentando. Sarah deu uma risada amarga. Tentando agora. Depois de tudo. Jerome não discutiu. Ele deixou o momento respirar. Não sei se consigo perdoá-la, disse ela em voz baixa. Perdoar não é esquecer, disse Jerome. É se libertar do peso. Ela exalou, olhando para o quintal escuro. Vou responder. Não hoje, mas em breve. Na manhã seguinte, Sarah surpreendeu Jerome ao perguntar se poderiam levar as crianças para a cidade. Ela queria visitar um museu, especificamente. A exposição de História e Cultura Afro-Americana no Centro Cultural do Centro. É hora de a Ana ver de onde ela vem, disse Sarah. O bom e o difícil. Eles passaram a tarde explorando a exposição. Ana fez 100 perguntas, a maioria delas ponderadas, algumas hilárias. Elijah ria sempre que via uma foto de crianças, mas foi Sarah quem se demorou mais.
Em uma vitrine, um par de sapatos gastos estava atrás do vidro. Uma foto em preto e branco ao lado mostrava uma criança marchando com sua mãe durante um protesto pelos direitos civis na década de 1960. Ela tinha apenas 8 anos, sussurrou Sarah. Olhe para o rosto dela. Como se ela soubesse que o mundo tentaria silenciá-la, e mesmo assim ela se manteve firme. Ana ficou ao seu lado, olhando para cima. Ela parece corajosa. Ela era, disse Sarah. E você também é. Eles passaram para uma parede cheia de cartas, poemas e entradas de diário emolduradas, escritas por mulheres em tempos de profunda luta, marchas pela liberdade, tumultos, momentos de resistência silenciosa. Sarah leu uma em voz alta, a voz embargada. Mesmo no fogo, ainda acredito no florescer. Mesmo no silêncio, ainda canto meu nome. Ela se virou para Jerome, que a observava com reverência. Quero escrever algo assim. Não para o museu, para a Ana, para o Elijah, para que eles sempre saibam de onde viemos. Você já está escrevendo, disse ele. Todos os dias. De volta à casa naquela noite, Sarah sentou-se à mesa de jantar e começou a escrever, não para sua mãe, ainda não, mas para seus filhos, para Ana e Elijah. Há coisas que não lhes contei, não porque tenho vergonha, mas porque doem. Quero que saibam que andei pelo fogo. Fui quebrada, tive medo, estive sozinha, mas nunca deixei de amá-los. Mesmo antes de nascerem, vocês eram a razão pela qual eu continuei respirando. Eu não cresci em uma casa cheia de calor, mas aprendi a construir calor, pedaço por pedaço. Aprendi a confiar e a lutar pela paz. Vocês merecem um mundo melhor que o meu, e passarei cada suspiro que tenho tentando torná-lo assim. Com todo o meu coração, sua mamãe. Quando terminou, ela dobrou a carta, colocou-a em um envelope e a guardou em uma pequena caixa de madeira que encontrara em um brechó na semana anterior. Ela encheria a caixa com mais cartas ao longo do tempo. Verdades. Memórias. Lembretes. Porque as histórias não eram passadas apenas em museus. Eram passadas em sussurros, em palavras, no ato corajoso de contar. E pela primeira vez, Sarah não estava apenas sobrevivendo ao seu passado. Ela o estava reivindicando, uma carta de cada vez. Algumas semanas após a visita ao museu, Sarah recebeu um e-mail inesperado do centro comunitário. Era curto e direto. Estamos organizando um painel comunitário sobre superação de adversidades e reconstrução após o trauma. Adoraríamos que você falasse. No início, ela riu. Não de alegria, mas de incredulidade. Eu? Em um painel? Jerome ergueu os olhos do jornal. Por que não você? Eu não sou uma palestrante, disse ela. Estou apenas descobrindo as coisas. Nem sei o que diria. Você diria a verdade, respondeu Jerome. E isso é mais poderoso do que qualquer roteiro. Sarah deixou a ideia amadurecer por alguns dias. A ideia de ficar na frente de estranhos revirava seu estômago, mas a ideia de compartilhar sua história, de talvez ajudar outra pessoa, a atraía. Uma noite ela sentou-se em sua mesa com um bloco de notas em branco e escreveu no topo: o que eu sei agora. Ela não escreveu um discurso. Ela escreveu uma história. A noite do painel chegou rapidamente. O evento aconteceu no auditório da escola secundária, modesto, mas lotado, cadeiras dobráveis espalhadas pelo chão e luzes suaves penduradas no teto. No palco, 4 cadeiras e uma mesa com garrafas de água. Os outros palestrantes já estavam sentados, um conselheiro de dependência, um mentor de jovens ex-presidiários e uma sobrevivente de violência doméstica que se tornou terapeuta. Sarah se sentiu deslocada em seu vestido simples, as mãos tremendo levemente enquanto subia ao palco. Mas quando o anfitrião a apresentou, uma mãe, uma lutadora, uma mulher reconstruindo tijolo por tijolo, os aplausos a surpreenderam. Ela respirou fundo e começou: eu costumava pensar que sobreviver era o suficiente. Que acordar todos os dias e não desmoronar significava que eu estava bem. Mas então eu tive minha filha, e sobreviver não era mais o suficiente. Ela precisava de mais. Ela merecia mais. O auditório ficou em silêncio. Deixei um homem que me fez acreditar que eu não era nada. Morei debaixo de uma ponte. Pedi leite. E um dia, um estranho não se virou. Ele me viu, não apenas a sujeira em minhas roupas ou pânico em meus olhos, mas a mim. Ela olhou para Jerome na plateia. Ele deu um pequeno aceno, firme e orgulhoso. Tive medo todos os dias desde então, mas continuo escolhendo aparecer de qualquer maneira. Pelos meus filhos, por mim mesma, por toda mulher que pensa que está quebrada demais para recomeçar. Quando ela terminou, a sala ficou em silêncio por um momento antes de explodir em aplausos.
As pessoas se levantaram. Algumas choraram. Algumas se aproximaram depois para agradecê-la, abraçá-la, dizer que sua história lhes deu algo que pensavam ter perdido. Esperança. Uma mulher segurou sua mão e sussurrou: "Vou deixá-lo esta noite. Por sua causa." Sarah abraçou, sussurrando de volta: "Você não está sozinha." Depois do painel, Jerome a levou para casa. As janelas estavam abertas, o ar da primavera quente e cheio de música distante do churrasco no quintal de alguém. "Você foi incrível", disse ele. Eu estava apavorada. Não demonstrou. Ela se virou para ele. "Você estava certo. Contar a verdade é poderoso. Eu não fiz nada. Você é quem viveu isso." Não, disse ela suavemente. "Você me ajudou a lembrar que valia a pena viver por mim." Ele pegou a mão dela no semáforo. "Sempre." De volta à casa, Ana os cumprimentou de pijama, agitando uma placa caseira que dizia "Vai, mamãe", em giz de cera brilhante. Eli já balbuciava do cercadinho. Tamika, que cuidara das crianças naquela noite, sorriu da cozinha. "Ouvi dizer que você foi um sucesso", brincou Tamika, entregando a Sarah uma xícara de chá. "Eu não desmaiei, isso é uma vitória." Elas riram juntas e Sarah sentiu um brilho no peito, algo mais profundo que a felicidade. Algo como paz. Naquela noite, depois que as crianças dormiram, Sarah voltou para sua caixa de escrita. Ela pegou uma folha de papel nova e começou outra carta. "Para a mulher que encontrar isso algum dia, talvez você esteja onde eu estive uma vez, em um supermercado, um tribunal, um abrigo. Talvez você esteja tremendo de medo, ou vergonha, ou a dor silenciosa de ser invisível. Eu te vejo. Eu fui você, e quero que você saiba algo que ninguém me disse. Sua história não acabou. Você não é a soma de suas feridas. Você não é definida por quem partiu ou quem te machucou. Você ainda está inteira, mesmo em pedaços, e em algum lugar lá fora, alguém está esperando para ouvir sua verdade. Fale." "Com toda a minha força, Sarah." Ela selou a carta e a colocou debaixo das outras. A caixa estava ficando mais pesada, mas sua voz também. E em algum lugar no mundo, talvez aquela voz se tornasse uma luz, assim como alguém uma vez fora uma luz para ela. Na manhã seguinte ao painel, Sarah se viu parada no quarto vazio nos fundos da casa, aquele que usavam para armazenamento desde que se mudaram. A luz do sol se infiltrava pelas persianas empoeiradas, lançando longas faixas sobre caixas marcadas como diversos e coisas de inverno. Ela olhou para o espaço, imaginando algo diferente. Uma escrivaninha perto da janela, prateleiras cheias de diários, talvez um quadro de avisos cheio de ideias, sonhos, fragmentos do passado transformados em algo novo. Jerome a encontrou lá uma hora depois, mangas arregaçadas, cabelo preso, arrastando um velho arquivo pelo chão. "Começando cedo? Estou fazendo um escritório", disse ela, um pouco sem fôlego. "Ou pelo menos um cantinho silencioso onde as crianças não pintem nos meus papéis." Ele sorriu. "Precisa de ajuda?" Juntos, eles limparam o quarto, levantando, organizando, rindo quando descobriram uma caixa de decorações de Natal que Ana rotulara de coisas do Papai Noel, não lixo. Ao meio-dia, o chão estava limpo e as paredes nuas. Sarah ficou no meio, mãos na cintura. "É pequeno, mas é meu. Você mereceu", disse Jerome. "Quer pintar? Só se pudermos escolher uma cor de verdade, não apenas casca de ovo ou bege areia." Eles se decidiram por um azul claro suave, alegre sem ser barulhento. Nos dias seguintes, o quarto começou a tomar forma. Tamika doou uma velha máquina de escrever para decoração, e Ana insistiu em pendurar um de seus desenhos emoldurados. Para inspiração, declarou ela. Eli já contribuiu com borrões de giz de cera no rodapé, que Sarah decidiu deixar intocados. "Faz parte da história", disse ela. Em uma tarde chuvosa de sexta-feira, Sarah sentou-se em sua nova mesa, abriu um caderno novo e começou a escrever sua história desde o início, não como uma carta, não como um diário, mas como um livro. Ela escreveu a primeira linha com cuidado: "Eu era invisível antes de me tornar mãe. Então percebi que sempre fui vista, mas pelas pessoas erradas." Enquanto a chuva batia suavemente na janela, ela continuou a escrever. As memórias vieram em ondas, a dor, sim, mas também a força. Os momentos em que lutou para proteger Ana, a fome, o medo, o dia na loja de conveniência que mudou tudo, e Jerome, como a bondade de um estranho pôde ecoar tão profundamente a ponto de reescrever uma vida. Quando a hora do jantar chegou, ela havia escrito 6 páginas. Não muito, mas o suficiente. O suficiente para sentir a mudança, o suficiente para acreditar.
No jantar, Jerome notou seu brilho. Dia produtivo? Comecei o livro, disse ela. Pode levar 1 ano ou 10, mas estou fazendo. Eu leria de uma só vez, disse ele. Você tem que dizer isso. Você é praticamente da família. Jerome parou, o garfo a meio caminho da boca. Praticamente? Sarah arqueou uma sobrancelha. Depende. Você planeja ficar por aqui? Depende, disse ele, imitando seu tom. Você planeja me expulsar? Ana riu, claramente sentindo a tensão sem entendê-la. Vocês dois falam como personagens de um filme. Estamos ainda descobrindo o roteiro, disse Sarah, e Jerome sorriu. Naquela noite, depois que as crianças foram para a cama e a casa ficou quieta, Sarah entrou na cozinha e encontrou Jerome limpando o balcão. Eu estava pensando, começou ela, sobre o que você disse, sobre família. Ele se virou para encará-la. Quero que você fique, disse ela, não apenas para jantares e concertos. Para tudo. Jerome examinou o rosto dela, cuidadoso para não interpretá-la mal. De verdade? Ele perguntou. De verdade. Ele se aproximou lentamente, dando-lhe tempo para mudar de ideia, mas ela não se moveu, não se encolheu. Quando ele pegou sua mão, pareceu o fechamento de uma porta e a abertura de outra, um tipo diferente de capítulo. Um construído não apenas no resgate, mas na escolha. Eles ficaram na cozinha por um longo tempo, sem necessidade de mais palavras. Lá fora, a chuva se transformou em névoa e lá dentro, algo se assentou. Na semana seguinte, Sarah se reuniu com a diretora do centro comunitário. Gostaríamos de lhe oferecer um lugar em nosso conselho consultivo, disse a mulher. Sua história tocou fundo, e achamos que você poderia ajudar a moldar nossos programas no futuro. Sarah piscou. Nunca estive em um conselho. Você viveu mais do que metade de nós jamais viverá, disse a diretora, e você é honesta. É disso que as pessoas precisam. Sarah aceitou, humilde e intimidada, e voltou para casa naquela noite sentindo algo novo, um propósito que ia além da sobrevivência, além da cura. Quando contou a Jerome, ele a envolveu em um abraço orgulhoso. Parece que você é oficialmente uma força da natureza. Prefiro força da ternura, ela brincou. Ele riu. De qualquer forma, lembre-me de nunca mais te subestimar. Mais tarde, Sarah sentou-se em seu escritório, olhando para as páginas abertas de seu livro em andamento. Ela releu sua última frase e acrescentou mais uma abaixo dela. Eu não apenas escapei. Eu reconstruí. E agora ajudo outros a fazerem o mesmo. Ela fechou o caderno suavemente. Ainda chovia lá fora, mas por dentro, cada parte dela se sentia enraizada. Não mais uma mulher definida por onde esteve, mas por onde estava indo. A carta chegou sem aviso, sem endereço de remetente novamente, mas desta vez, não era de sua mãe. A caligrafia era mais dura, inclinada e apressada. Sarah a reconheceu instantaneamente, não havia desde o dia em que deixou o tribunal, anos atrás. Suas mãos tremeram enquanto ela rasgava. Sarah, eu sei o que fiz. Sei que não há pedido de desculpas forte o suficiente para consertar, mas estou tentando. Estou sóbrio há 6 meses, estou em um programa, meu padrinho diz que tenho que fazer as pazes, não só por mim, mas pelas pessoas que machuquei. Não estou pedindo nada, só queria que você soubesse. Estou vivo e finalmente vejo o que me tornei, o que fiz com você, com nossos filhos. Se você algum dia quiser conversar, aqui está um número. Se não, eu entendo. Darnell. Sarah ficou paralisada. A carta parecia uma rachadura na fundação que ela passara anos construindo, não larga o suficiente para destruir algo, mas profunda o suficiente para abalá-la. Ela foi para o quintal, deixando o ar frio morder sua pele. Ela não contou a Jerome imediatamente, nem mesmo quando ele a encontrou sentada no balanço da varanda com a carta apertada no punho. Ele se sentou ao lado dela em silêncio. Finalmente ela falou. É do Darnell. O maxilar de Jerome se contraiu. Ele está solto? Não, ainda está preso, mas está em recuperação. Diz que está limpo, diz que sente muito. Jerome esperou. Como você se sente? Não sei, disse ela com raiva, aliviada, enojada e de alguma forma não surpresa. Você não deve nada a ele, disse Jerome gentilmente. Eu sei, ela sussurrou, mas parte de mim quer ouvir. Não por ele, por mim. Você não precisa decidir agora. Ela sentiu. Não vou, mas também não vou ignorar. Naquela noite, depois que as crianças dormiram e a casa ficou quieta, Sarah sentou-se em sua mesa e escreveu. Não uma resposta, mas uma carta que nunca pretendeu enviar. Darnell, você me quebrou. Você quebrou coisas em mim que eu nem sabia que podiam rachar. Você me fez questionar meu valor, minha força, minha voz.
mas eu encontrei tudo de novo. Sem você. Por sua causa talvez, mas nunca com você. Eu não preciso do seu pedido de desculpas para me curar, mas espero, pela sua própria alma, que você seja sincero. Se você algum dia falar com a Ana ou Elijah, será porque eles escolheram, não porque eu o deixei entrar de novo. Você perdeu esse direito quando levantou o punho em vez do coração. Eu te perdoo porque quero paz, mas não vou esquecer, e não vou voltar. Sarah. Ela dobrou a carta e a colocou na mesma caixa com as outras. Outro capítulo escrito, outra página virada. Alguns dias depois, Sarah estava diante de sua primeira reunião do Conselho Consultivo. Foi realizada em um espaço comunitário na Zona Leste, onde as cadeiras dobráveis estavam gastas, mas acolhedoras, e o café vinha em canecas descombinadas. Os outros membros do conselho, todas mulheres mais velhas, assistentes sociais, conselheiras, a cumprimentaram com calor. Eles discutiram projetos futuros, iniciativas de moradia para mulheres que deixam relacionamentos abusivos, programas de mentoria para mães adolescentes, dispensas de alimentos de emergência. Sarah ouviu, tomou notas. Então ela levantou a mão. Gostaria de propor uma oficina de escrita, disse ela, para sobreviventes. Um lugar onde elas possam contar suas histórias, não apenas para curar, mas para reivindicar sua narrativa. A sala ficou em silêncio. Uma das mulheres mais velhas, a senhora Linda, assentiu lentamente. Isso é poderoso. Como você chamaria? Sarah pensou por um momento, depois disse, ainda de pé. O nome pegou. Em semanas, panfletos apareceram em abrigos e clínicas. Ainda de pé. Um círculo de escrita semanal gratuito para mulheres que reivindicam sua voz. Sarah liderou a primeira sessão com as mãos trêmulas e um coração esperançoso. 10 mulheres vieram naquele dia, todas diferentes, todas carregando cicatrizes. Ela não começou com regras ou expectativas. Ela começou com uma pergunta. Quando foi a primeira vez que você percebeu que era mais do que o que aconteceu com você? As respostas vieram lentamente. Depois, como comporta-se abrindo. Lágrimas, risos, raiva. Alívio. Ao final da sessão, cada mulher havia escrito uma linha, uma memória, uma verdade. Sarah leu a sua por último. Eu pedi leite e encontrei um milagre. Pensei que estava desmoronando, mas era o começo de me tornar inteira. As mulheres aplaudiram suavemente. Uma delas estendeu a mão, tocando a de Sarah. Você fez isso parecer possível. Sarah sorriu. Vocês tornam isso real. De volta a casa, Ana estava esperando com uma surpresa. Ela pegara uma caixa de sapatos e a transformará em sua própria caixa de cartas, assim como a de sua mãe. Na tampa, ela escrevera com giz de cera, meus grandes sentimentos corajosos. Ela mostrou a Sarah sua primeira carta. Querida eu do futuro, não tenha medo de ser barulhenta. Não deixe ninguém te dizer que você é demais. Lembre-se que você vem de gente forte. E sopa sempre ajuda. Com amor, Ana. Os olhos de Sarah se encheram de lágrimas. Você vai mudar o mundo, minha filha. Não disse Ana com orgulho. Eu vou escrever sobre ele. E assim, Sarah soube que cada cicatriz se tornará uma frase. Cada mágoa, uma vírgula. Cada ato de sobrevivência, um ponto final. Sua história não era mais de fuga. Era um legado. E ela ainda estava escrevendo. Foi no primeiro sábado quente de primavera que a ligação chegou. Sarah acabará de pendurar a roupa no quintal. Elijah balbuciava na grama ao seu lado e Ana estava agachada por perto, desenhando murais de giz nas pedras do caminho. Jerome estava lá dentro preparando o almoço, cantarolando uma velha canção de Sam Cooke. Seu telefone vibrou no parapeito da janela. Alô? Ela atendeu, limpando as mãos no jeans. A voz de uma mulher falou suave, mas urgente. Senhora Walker, aqui é Karen Lewis, da penitenciária de West Ridge. Estou ligando em nome de Darnell Johnson. O estômago de Sarah se contraiu. Ele não está em apuros, acrescentou a mulher rapidamente. Na verdade, ele pediu para adicionar uma nota final à exposição de reabilitação da prisão. Ele pediu especificamente se poderia citar sua carta. Sarah piscou. Que carta? Aquela que você nunca enviou. Seu coração pulou. Como ele. Ele disse que escreveu para você. E embora você nunca tenha respondido, ele sabia qual seria sua resposta. Ele disse que isso lhe deu paz, um encerramento, e ele quer contar aos outros como é a verdadeira responsabilidade. A mente de Sarah girou. O que exatamente ele quer citar? Karen leu.
Eu te perdoo porque quero paz, mas não vou esquecer. E não vou voltar. O silêncio se estendeu entre elas. Finalmente Sarah exalou. Sim, ele pode usar. Obrigada, disse Karen. Você deveria saber que ele está diferente agora. Ele não é o homem de quem você se lembra. Ele será solto no final deste ano, mas vai se mudar para outro estado. Ele não tem intenção de perturbar sua vida. Sarah assentiu lentamente, embora a mulher não pudesse vê-la. Isso é bom. Quando a ligação terminou, ela ficou parada por um momento, olhando para seus filhos, Elijah tentando alcançar uma borboleta, Ana desenhando corações nas pedras. Ela voltou para dentro e encontrou Jerome lavando cenouras na pia. Era da prisão, disse ela. Darnell vai usar parte da minha carta em um programa para detentos. Jerome secou as mãos. Como você se sente? Mais leve, disse ela, não por causa dele, mas porque acabou. Aquela parte de mim foi posta para descansar. Ela se juntou a ele no balcão, fatiando tomates. Estou pensando em fazer uma leitura no centro. Um encontro para compartilhar nossa escrita publicamente, dar às mulheres da minha oficina uma voz além daquelas 4 paredes. Jerome sorriu. Estarei na primeira fila. 2 semanas depois, o centro foi transformado. Eles penduraram luzes de corda no teto e encheram a sala com cadeiras dobráveis. Voluntários fizeram biscoitos, prepararam café. Um pequeno palco estava na frente com uma placa simples, ainda de pé, Vozes da Sobrevivência. A sala encheu rapidamente, pessoas do bairro, estudantes, ativistas, sobreviventes. Sarah usava um vestido azul simples e sem maquiagem. Ela não precisava de armadura esta noite, apenas da verdade. Ela abriu a noite com algumas palavras. Esta noite não é sobre dor, é sobre poder. Sobre tomar de volta nossas histórias, compartilhá-las sem vergonha. Uma por uma, as mulheres subiram ao palco. Elas leram poemas, entradas de diário, cartas para seus eus do passado. Houve risos, lágrimas, momentos de silêncio atordoado, mas através de tudo, havia um batimento cardíaco coletivo firme, resiliente, feroz. Quando chegou a vez de Sarah, ela subiu e abriu seu caderno. Eu era invisível, começou ela, mas agora estou aqui, vista. Ela compartilhou o primeiro capítulo de suas memórias, a noite na loja de conveniência, a promessa que fez ao homem que comprou seu leite e as palavras que mudaram tudo. Prometo que pago quando crescer. A sala prendeu a respiração. Ela encerrou com a mesma frase que terminou sua primeira oficina. Eu pedi leite e encontrei um milagre. Pensei que estava desmoronando, mas era o começo de me tornar inteira. Quando ela desceu, os aplausos foram estrondosos. Depois, enquanto os convidados se misturavam e a música tocava suavemente ao fundo, uma mulher se aproximou dela, uma estranha de 60 e poucos anos. Cabelos prateados nas têmporas, olhos avermelhados, mas gentis. Eu não te conheço, disse a mulher, mas sinto como se te conhecesse desde sempre. Sua história foi a minha uma vez. E agora, acho que estou pronta para contá-la. Sarah a abraçou. Naquela noite, enquanto guardavam as cadeiras e apagavam as luzes, Ana correu segurando uma coroa de papel feita de panfletos dobrados. Fiz uma coisa para você, disse ela, porque você é a rainha da coragem. Sarah riu em meio às lágrimas e se ajoelhou. Então você deve ser a... Não, disse Ana com orgulho. Eu sou a autora. Em casa, depois que as crianças dormiram, Sarah sentou-se mais uma vez em sua escrivaninha. O manuscrito estava quase pronto. Ela escreveu a última linha lentamente, a mão firme. Esta não é uma história sobre resgate. Esta é uma história sobre escolher viver, mesmo quando a vida lhe dá todos os motivos para não fazer. E se você está lendo isso, você já começou. Ela fechou o caderno. Lá fora a noite estava clara. Por dentro, seu coração estava cheio. E em algum lugar lá fora, outra pessoa recomeçaria porque ela o fez. A história de Sarah nos ensina que a verdadeira cura começa quando reivindicamos nossa voz. Lembra-nos que a sobrevivência não é o fim da jornada, mas o começo da transformação. Através da dor, da resiliência e da coragem de falar sua verdade, Sarah mostra que mesmo os pedaços mais quebrados podem ser reunidos e transformados em um legado de força. Sua jornada é um testemunho do poder silencioso da comunidade, do perdão sem esquecimento e da profunda verdade de que somos mais do que o que nos aconteceu, somos quem escolhemos nos tornar.